Vocês vão querer carregar isso aí agora, Paulo? Fantástica, né, que deixou um legado enorme. As perguntas serão no final, tá? A gente vai fazer então a apresentação do Mauro, depois a apresentação do Cleiton, aí o Paulo vai apresentar também. Então a gente vai ter praticamente, para vocês saberem, 1 hora de apresentação, vamos cronometrar bem isso, e depois a gente tem meia hora aí para perguntas e tudo mais, tá? Então todo mundo que tiver perguntando, quem tiver também, os jornalistas que estão aí por vídeo, por favor, é só mandar também no chatzinho lá as perguntas que a gente vai estar anotando, vai estar fazendo aqui. Paulo. Obrigado. Vai lá. Bom, bom dia. Bom dia a todos. Tá ligado? Tá ligado? Tá. Não? Alô? Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a ProSoja e a Abramídio pela oportunidade de honrosamente compartilhar essa mesa com o Cleiton e o Paulo, de nós fazer uma perspectiva, um raio-x, né, de como está em andamento a safra 22/23, principalmente no milho segunda safra, e para a próxima temporada, 23/24, com relação à soja e milho também. O desafio nosso é de fazermos esse panorama, e espero ser bem breve para a gente conseguir abordar todos os tópicos de hoje aqui. Bom, inicialmente a gente começa no material olhando... Olha a técnica. Bom,
Nesse primeiro slide, acho que traduz um pouco o sentimento de vários produtores rurais. A impressão geral é que os produtores notam que os preços agrícolas eles caíram mais rápido do que o seu custo de produção. Essa é a primeira ideia, né, desse sentimento geral nas conversas que eu tenho com os produtores. Essa é mais ou menos esse sentimento para o mesmo período, né, que nós vamos fazer a análise. Né, então, entender um pouco mais esse ponto de vista, por que isso está acontecendo. E depois, desse mesmo ponto, a gente entende agora, nesse slide, entendendo um pouco mais o comportamento do principal fertilizante utilizado no Brasil, que é o cloreto de potássio, bastante importado por nós, mais de 90% desse insumo nós importamos do Canadá, da Bielorrússia e da Rússia, tá? E coloquei aqui como referência como é que se comportou isso daqui nominalmente, né, em termos de valores, a subida que aconteceu pós-22, aí, fevereiro de 22, após a invasão da Rússia na solo ucraniano, e aí é todo aquele pico de preço e o desespero que nós tivemos no ano passado para a compra desses fertilizantes, e de repente ela veio derretendo até chegar aí, rompendo o patamar abaixo de 3 mil no mês passado aí, tá? Do outro lado, uma perspectiva, bom, tudo bem, o preço subiu, caiu, né, mas como é que realmente está essa relação de troca em relação ao produtor para a mesma base, no caso, o Sorriso, que estou utilizando aqui? Se nós olharmos historicamente nessas últimas 6 safras aqui, maio de 23, nós precisaríamos aproximadamente 26 sacas de soja para a compra de 1 tonelada. E só volto 12 meses para trás, eu precisava 42 sacas de soja para comprar 1 tonelada de cloreto de potássio. Que era o pico do problema da invasão, todo mundo, a incerteza com relação ao abastecimento, então todo mundo teve que pagar caro esse cloreto de potássio. Mas como é que era 21? 21 era 17 sacas de soja, tá? E 20, 23, um monte de 22,5 sacas de soja, e aí se voltar um pouquinho, 19, 33, até 18, 23 sacas. Então, dentro de uma perspectiva de 6 safras aqui, né, mais ou menos, você olha aqui, o preço que nós estamos trabalhando hoje em termos de relação de troca, é um padrão dentro de uma série histórica, né, não muito longe daquilo que a gente trabalhava nas safras anteriores, tá? Dado essa forte recuo que nós temos observado desse insumo no mercado interno aqui. Mas se nós olharmos outros pontos de vista, MAP, por exemplo, ou produtos de forma geral, comparando essas variações, janeiro de 23, né, contra maio de 23, tá? Nós vamos pegar aqui Vancouver, que é um dos principais portos de referência com relação ao cloreto de potássio. Nós vimos recuo no preço internacional em torno de 25% aproximadamente. E se quando nós compararmos para a praça no mercado interno, seja Mato Grosso ou Paraná, esse recuo de quase 25% em Mato Grosso, 20% no Paraná. Tá? Pega o fosfato, MAP, bastante utilizado também. Pega a região lá do Mar Báltico, né, saindo ali quase 20% de recuo, 17% na praça de Mato Grosso, 9%, quase 10% na praça do Paraná. E olhando, né, esses dois insumos como referência, dois principais produtos utilizados tanto para soja quanto para milho, né, a gente vê a impressão de que esses insumos também recuaram bem, talvez não tanto na mesma magnitude no mercado interno, dados os seus ajustes do mercado, né, em função do período, né, nós estamos comparando tudo na mesma época. Aqui, o que mostra que Chicago, pegando o contrato futuro do primeiro contrato de Chicago, o recuo é de 8% aproximadamente, enquanto que a soja no mercado interno quase 23%. Então, aquela sensação do produtor é exatamente aí, que derreteu mais rápido, né, o preço dos produtos agrícolas do produtor contra o que acontece em Chicago e o que aconteceu em relação aos principais insumos agrícolas aqui. E soja no Paraná, 20%. Mas o que vem aqui é o caso do milho. E aí entra o gargalo, que é o problema nosso agora da atual safra, em andamento, já colhendo, e chega a 30% se nós pegarmos o preço de junho. Né? Com certeza o Cleito vai atualizar melhor esses valores aqui com o preço de junho. A gente sabe que esse valor vai romper 40% facilmente. Então esse é o grande gargalo, tá? Junto tanto quanto Paraná quanto Mato Grosso. Então essa é a sensação do momento, né, para os produtores que estão colhendo milho, né, naquela impressão de que o custo, né, e os preços agrícolas andam em ritmos diferentes. Tá?
Normalmente, a gente sempre brinca, né, faz uma analogia, é que o ajuste do preço agrícola, ele desce de elevador, enquanto que o custo desce de escada. Então, esse timing, né, de equilíbrio é a sensação do produtor que a conta não fecha. Né? Se nós olharmos aí o cloreto de potássio em termos de poder de compra, historicamente, a gente vê que esse de 5 meses, a média dos 5 meses no ano de 23, está próximo de 27 sacas de soja para a compra de 1 tonelada. E se olhar historicamente, né, a gente olha que está muito próximo da média histórica, né, desses 5 safras anteriores aqui, tendo o melhor ano de 21. Né, quem conseguiu comprar, né, no final de outubro e início de 21, foi o melhor ano, né, que o preço do cloreto de potássio não estava tão caro, mas os preços agrícolas estavam razoavelmente altos, o que deu aí para ele uma grande margem para o produtor rural. Só que esse cenário não continuou. Né? Esse é o problema. E quando eu pego essa relação de uma outra praça, né, não pegando Mato Grosso, mas vamos para a região sul para entender, será que isso só acontece no centro-oeste? Tá? Eu pego uma região aqui, né, do Paraná, por exemplo, não é diferente. Tendo um mês de abril, historicamente, desde 2008, a pior relação de troca. Então, para a região de Grapuava, né, produtores também tão tecnificados quanto o pessoal de Sorriso, tá, a necessidade de quase 41 sacas de soja para a compra de 1 tonelada de cloreto de potássio. Nós estamos falando de uma região mais perto do Porto Paranaguá, uma região mais estruturada em termos de infraestrutura, né? Não foi diferente essa relação, essa necessidade aqui. E quando eu pego, né, nesse período nosso de abril e maio, né, o que nós reparamos que é, para essa temporada 23-24, a relação de troca ela aproxima da média histórica das últimas temporadas. Então, historicamente, se olhar, bom, o preço da relação de troca do produtor para cloreto de potássio não está ruim, historicamente. Mas a gente tem que ver um pouco mais anteriormente o que isso vem acontecendo. Tá? Então, se nós olharmos aqui outros insumos, porque se for olhar pela perspectiva dos fertilizantes, nós estamos olhando que ela vem ajustando, né, e não é só o fertilizante que se estrutura com a produção agrícola. E aí vamos ver glifosato, um sal que nós temos que importar da China, que nós sabemos todo o problema, né, uma boa parte desse sal vem de lá, e as interrupções no suprimento desse ingrediente. Então, os portos acabaram sendo interrompidos pela questão da Covid-19, essa cadeia de suprimento acabou tendo esse problema, e esse salto de preço nós registramos no mercado interno. Então, um dos principais herbicidas utilizados no sistema de produção soja-milho, tá? No sistema produtivo nosso, esse item que ele fica caro desde 21 e continua no patamar, mesmo recuando, ainda elevado se nós pegarmos a relação de troca. Eu precisava de meia saca de soja para comprar, né, esse produto aqui na região, tá? E agora nós estamos aí precisando historicamente de 0,4 mais ou menos, mas ainda está no patamar elevado. Então, o glifosato continua elevado, tá? No patamar aí não recuou tanto quanto fertilizantes. E é um item importante no sistema do controle de plantas daninhas aí. Já pensando no caso, na questão do fungicida, no controle da ferrugem, que é inevitável, em termos por questão das nossas condições climáticas, né? Trabalhamos num país tropical, a umidade aí nem sempre nos ajuda para esse controle. Há necessidade de fazer um combate, né, comercialmente aí conhecido como Foxpro, né? Nós estamos com a Bifexin, né? Então, esse produto ela vem recuando ano a ano, nominalmente, e na relação de troca isso se tornou favorável. Tá? Vem melhorando porque o produto que era lançamento, ele, com o tempo ela vai ganhando escala, vai tendo essa maturidade no mercado, né? Então, isso daqui mostra, mesmo assim, né, a necessidade para esse ano, pelo menos quase meio saco a mais de soja para comprar, né, essa unidade, essa quantidade de produtos aí, desse litro desse produto aí. Tá? Se nós olharmos em termos de ritmo de negociação, né, e aí nós vamos pegar dois paralelos, a região sul, tomo como exemplo aqui Paraná, que é uma região de pequenas propriedades, né, comparado com outras regiões do centro-oeste, e uma presença maior das cooperativas, que aí tem um ritmo de comercialização diferente, contra uma região de larga escala com outro sistema aqui.
naturalmente, né, o que acontece no ritmo de negociação da região de Centro-Oeste, tomando como exemplo aqui Sorriso, o produtor ele costuma comprar, de certa forma, fertilizantes bem antes. Né? Então, tem ano que ele já chegou 80% no ano de janeiro já comprado. Isso daí foi no ano de 2021 e 22, tá? Que quando nós tínhamos aí fertilizantes aí com uma relação extremamente favorável. E se nós olharmos essa temporada, ela vem bem beirando o ritmo do mínimo. Quer dizer, então, esse ano, em função, mesmo o preço não sendo muito caro para o cloreto, o poder de compra do produtor ele começa a ver que ele ruiu demais com a depreciação do preço da soja, que é a principal moeda dele. Ele olha a relação de troca, fala, está dentro da média histórica, eu pedi o time daquela melhor compra, não consigo vender por preço que eu gostaria de vender, e aí fica esse descasamento. Então, esse ritmo desse ano aqui, né, comparado com os anos anteriores, está mais lento. Né, e a gente começa a conversar com os agentes, eles estavam mal acostumados, né, chegava em maio praticamente quase com a cartela já do bingo fechado, e esse ano, maio, junho, o negócio ainda não se deu a quina ali, já está muito bom. Né, mas a cartela cheia não fechou ainda para, né, quem está acostumado no setor, que estava bem, normalmente maio, junho já praticamente só tinha aí umas pequenas remate, vamos falar assim, para o mercado de fertilizantes. Normalmente, Paraná, e isso vai por conta da estrutura das cooperativas, a presença das campanhas das cooperativas, então ela acelera principalmente no mês de junho, né, e esse ano também bem atrasado, próximo de 40%. Então isso já mostra o sinal, mesmo fertilizantes, a gente mostrando que está dentro do ritmo da relação de troca dentro do histórico, média histórica, a gente vê que o ritmo de negócio para fértilas está mais lento. Né? Bom, o que é que faz isso daí, nessa impressão aqui? A sensação do produtor de que o preço da soja, o preço do milho recuou mais que o custo. Se nós pegarmos base, né, no acompanhamento que nós fazemos no projeto Campo Futuro, né, que nós temos aqui, pegando Sorriso, Rio Verde, Dourados, Cascavel, são as praças polos produtores aí, né, que nós estamos observando. Mostra que o custo operacional efetivo, que é o COI aqui em azul, o custo total, e cinza é o preço agrícola, o preço da soja. Entre janeiro, tá? Entre janeiro e maio de 23 contra janeiro e maio de 22. Tá? Só para ver o que acontecia nesses 5 meses de 22 contra os 5 meses deste ano. A gente vê que, de forma geral, na média, o preço da soja ele caiu mais que o custo. Então, se o cara planejou, né, comprou insumos de janeiro de 22 até maio de 22, né, uma média aritmética contra uma média aritmética desse mês, a gente vê que a composição desses insumos que fecha o custo operacional efetivo caiu 11% contra 12% do custo e quase 19% no caso do preço da agrícola. Então, isso daqui nós pegamos 4 praças, polos, produtor de referência nacional, mostrando que aquela sensação do produtor não é equivocada. Realmente, nós temos essa sensação de por que isso está acontecendo. Né? Se nós pegarmos fertilizantes, a gente já abre com esse item fertilizante, realmente o fertilizante ele dá essa, né, impressão. Você pega cloreto, fosfato, né, que são os dois principais fertilizantes utilizados, ela vai trazer para nós aqui um recuo do custo para o período aqui de 37,4%. Então, realmente, para esse item que compõe o custo de produção e pesa em torno de, vamos falar, 30% aproximadamente, ela tem esse componente, ela ajuda muito isso. Mas ela é anulada, porque nós temos aqui o defensivos agrícolas que ainda estão demorando essa transmissão de ajuste de preço. Então, continuam com aquelas tabelas antigas, as negociações são mais lentas, ficam com essas variações para as médias das 4 praças. Mas aí a gente pega a semente, que acaba anulando, em partes, aquela queda do preço dos fertilizantes. Certo? Então, o que acontece que chega no frigir dos ovos, tá? Aquela alta, naquela queda, né, do preço dos fertilizantes que nós estamos observando em várias praças, ela acaba sendo anulada porque semente eu tenho que comprar. O cara fez um custo elevado, vai vender esses insumos no mercado com o seu custo mais a margem dele. Então, isso acaba sendo anulado, chega aqui para nós numa média de 11,4 e aquela ideia, né, de que o preço da agrícola derreteu mais rápido, exatamente essa é a sensação que o produtor acaba observando nessas diferentes praças. Tá? E aí começa o novo drama.
né? Vamos falar assim, o que vai acontecer para a próxima temporada? 23, 24. Né? Olhando o contrato futuro de 24, março de 24, $13 por bushel. Pode ser que isso melhore, que agora nós estamos trabalhando com exatamente o mercado, aí trabalhando com relação a relatório climático. Quanto mais seca lá para o meio oeste americano acaba tornando uma alegria para os produtores brasileiros tomarem posição. Tá? É a oportunidade que está aparecendo na frente. Tá? Então, mostra para nós aqui um prêmio negativo, né, de 83 centavos que estou assumindo, e eu estou assumindo, né, uma hipótese de $4,9 por, né, lá para março de 24. Fazendo essa formação de preço com os seus fretes, a gente pega que a quantidade de saca de soja necessário para cobrir o custo operacional efetivo, que está em amarelo, e em verde o custo total, e o ponto escuro, a circunferência aqui, é a produtividade média das últimas 5 safras, mostra de forma geral que o custo, a produtividade média que o produtor colhe nos últimos anos está muito próximo do custo operacional efetivo. Isso quer dizer que a margem do produtor, de forma geral, está bastante estreita. Tá? Nós estamos assumindo que São Pedro vai trabalhar com a gente esse ano, não vai ter problema de laninha. Né? A gente está em dia com São Pedro, né? Então nós vamos conseguir ter uma boa colheita para 23, 24. Tá? Mas isso daqui, essa safra só vamos começar em setembro, basicamente, em termos de plantio. Né? Então, se nós olharmos aqui Sorriso, que produz em torno de 59, média, um município bastante extenso, né? E precisando de 55 sacas para cobrir o custo operacional, você vai ver que está muito próximo. Eu não estou considerando arrendamento do produtor aqui. Se eu adicionar arrendamento do produtor aqui, ele já vai começar a ficar muito próximo de 70, 60 sacos aqui, fácil. E aí ele já não tem a média histórica dele, já está abaixo, né, a produtividade. Então, essa margem ficou bastante complicada. Não é diferente para a região de Carazinho e Cascavel, né, são regiões, principalmente Carazinho, que sofreu muito com a seca esse ano. Tá? E o preço do arrendamento dessas regiões tem elevado bastante pela disputa de área agrícola. Né? Então, o produtor que está procurando arrendar e mesclar parte da sua área própria e outra parte arrendada, né? Mostra que um sinal de alerta de que os seus custos estão muito próximos do nível de produtividade média histórica que ele vem trabalhando nesses últimos anos. Tá? Então, nessa perspectiva de 23, 24, reunindo, né, os valores médios dos insumos de janeiro até maio, né, pegando os coeficientes padrões que nós temos nas últimas temporadas, é esse cenário que nós estamos observando, projetando, pegando o preço futuro de 24, março de 24, trazendo para o valor de hoje. Então, isso traz um sinal de alerta, quer dizer, eu estou trabalhando com o cenário atual de compra de insumos, esperando para março do ano que vem o que vai acontecer. Então, essa é mais ou menos o primeiro cenário que traz um sinal de alerta para nós, mostrando que a soja não tem toda essa gordura quanto a gente tinha no passado. Tá? Claro que isso aqui é a primeira projeção ainda, pode ser que isso vai acontecer melhorando, dado que nós estamos num mês bastante decisivo, no mês de julho, né, que começa aí a questão dos problemas climáticos no meio oeste americano ou no hemisfério norte. Bom, só para a gente ver o andamento, como é que funciona essa série histórica aqui, né? Se nós olharmos aqui, né, valor real corrigido aí pelo GPDI, tá? Pegando todos esses valores aqui do levantamento, né, que nós acompanhamos, observa que o ponto escuro, que é a receita bruta, em geral, nos últimos, né, de 14 até agora, quase 10 anos, a gente vê que o ponto, a receita bruta, ela cobre o custo operacional efetivo até custo total para a soja, né, de uma tecnologia tolerante a herbicida e resistente à lagarta. Aí, né? Mas se nós pegarmos o que acontece ultimamente, é que o custo vem recuando em torno de 16,5%, só que a receita bruta, 25%. Então aqui, né, aquela sensação de que o custo caiu menos e rapidamente a receita começa a cristalizar para o produtor da região de Sorriso, por exemplo. E aí começa a entrar naquele cenário positivo que ele vinha andando, conseguia pagar todos os seus custos operacionais, conseguia pagar custo total, conseguia fazer novos investimentos e começa a ver que a sua rentabilidade ela pode vir recuar quase 85%. É essa preocupação que o produtor tem agora, dado que ele fez investimentos nos anos anteriores, comprou máquinas, fez investimento, e começa a olhar que o fluxo de caixa dele começa a ficar bastante estreito. Tá?
E se nós continuarmos nesse cenário de 22, 23 aqui, 23, 24, com margem negativa para a soja e não conseguindo pagar custo total, nós sabemos que a capacidade de investimento do produtor começa a entrar em xeque. Já não consegue mais fazer grandes investimentos. Isso daí, traduzindo, é tecnologia e aumento de produtividade. Tá? Se nós olharmos para a região de Carazinho, por exemplo, eu troco aqui no extremo, né, sai do centro-oeste para o sul, porque é uma região que sofreu mais com a seca no último ano. A gente começa a olhar que não é aquele cenário positivo em que você tinha mais saldos positivos aqui. São regiões que sofrem mais com a variação climática ali, tá? E ele sofreu muito 22, 23 aí, que quem conseguiu colher teve sorte. Tá? E, infelizmente, o cenário para a região de Carazinho esse ano, nesse levantamento que nós fizemos recentemente, não dá 30 dias, conversando com os produtores, esse é um cenário negativo, prejuízo aí de R$ 760 por hectare. Né? E ainda, se eu colocar custo do arrendamento, dependendo do produtor, aí é coisa que alguém não vai receber esse dinheiro, vai ter que pegar a provisão do que ele fez nas safras anteriores para conseguir cobrir todos esses custos aqui. Então, esse é um cenário mais preocupante que tem na região de Carazinho, na região sul, produtores correndo atrás ainda da questão de seguro agrícola, para conseguir, né, um recurso para começar a planejar a próxima temporada. Nós estamos falando de boa parte da região do Brasil já bem avançado na questão das negociações dos seus insumos, um cenário um pouco diferente para a região do Rio Grande do Sul, dada, né, a situação mais problemática que eles enfrentam nesse momento em função da seca. E aí a gente vem já há bastante tempo olhando um cenário negativo, né, uma tendência de recuo na sua rentabilidade, tá, na região de Carazinho, que são produtores bastante tecnificados, produz muito bem. Mesmo tendo uma produtividade elevada, a gente começa a reparar que a rentabilidade dele vem estreitando safra a safra. E esse ano de 22, 23 foi bastante complicado e vai ter que recuperar esse tombo na próxima temporada para pagar o débito desse ano e ainda ter de capacidade de fluxo de caixa para investimento na próxima temporada. Tá? Então, nós temos dois cenários distintos para 23, 24, uma região que está, a gente vê que está bastante estreito, e outra região que tem que recuperar aquilo que perdeu nessa temporada 22, 23. Tá? E vamos para o milho, entender um pouco mais aí como é que está esse outro produto aqui. Bom, a ideia inicial é que, né, receita bruta seria 5, o nosso custo seria 2, ia sobrar 3 aí no nosso bolso. Aí. Não é bem isso, a conta não fechou. Então, vamos ter um valor negativo ali e vamos ter um prejuízo de menos 4. Essa é mais ou menos a sensação da temporada, que a conta não fecha, principalmente a 22, 23. Então, essa sensação de pico de colheita que nós vamos começar agora, em junho, né? Vários tratores andando nos nossos campos aí, colhendo milho. Pegando 22, 23 aqui, a sensação comparada com o que foi ano passado, 21, com a perspectiva que nós estamos projetando para 23, 24, na 22, 23, que é o que nós estamos colhendo agora. Pega a região de Sorriso, uma média, produtividade média aqui, né, das últimas 5 safras, de 111 sacas, e eu preciso de 159 sacas para cobrir esse custo. Eu já estou num prejuízo aí, já estou devendo, vou ter que pegar aí, né, uma parte, lá com o caminhão, vou ter que colocar uma nota de dinheiro em cima aí para pagar esse custo aqui. Isso é a região de Sorriso, que é a região mais remota, e eu sempre considero que o preço do milho mais barato do mundo está lá. Tá? Depois nós vamos fazer Cascavel, não é diferente, 102,93, pego a região de Londrina, 92,88, ou pego Rio Verde, tá? É a única região que ainda, né, tem apresentado uma relação mais positiva. Mas grande parte, né, do Brasil para 22, 23, a gente vê que vai amargar prejuízo para 22, 23 para safra. A não ser que a gente consiga um cenário melhor para os próximos meses, que consiga reverter esse cenário aí, né, nesse cenário para milho segunda safra, tomando como preço médio de junho aí. E se nós olharmos variação de custo, que é essa sensação pior para o produtor de milho, porque ele trabalhou com o primeiro semestre, né, o final de 22 para início de 23, comprando esse milho para fazer essa safra agora. Tá? Trabalhando com custo elevado. Então, a variação dele de janeiro de 23 em relação ao 22 é menor essa variação em relação ao custo. Mas o preço derreteu muito mais.
Então, esse é o grande gargalo, porque exatamente esse descompasso que nós estamos observando, principalmente para 22, 23, para milho de segunda safra, é que ele trabalhou com custo de um patamar, numa época que o preço do milho estava aí nos patamares de 70, 60 e pouco, e de repente agora ele vê metade desse preço aí. Aí não tem milagre que faça isso. Né? Porque nós temos um limite, teto potencial produtivo, e aí depende da condição climática, tá? Que faz com que essa variação de 10% para 25% no caso do sorriso, e se nós olharmos uma média de 12% e quase 25%. Então, essa diferença de quase 12 pontos percentuais aí, ele quebra o produtor. Quer dizer, nem se ele produzisse o dobro, né, com certeza o preço ia piorar mais ainda, certo? Porque nós estamos no patamar de, vamos falar, 100 sacos para produzir doce nesse nível de preço. Tá? Então, a gente já vê que o cenário é bem mais complicado para milho 22, 23. Tá? E aí, não é muito diferente o cenário. Exatamente, fiz o mesmo exercício com relação à variação de preço para a temporada 23 contra 22, para janeiro a maio. Fertilizantes caindo mais, e aí sendo anulado o preço da semente. É ela que acaba meio que neutralizando, e aí tem aquela sensação de que recuou só 12% aí no caso de custo, e na média quase 25% dos preços, trazendo para nós uma sensação bastante complicada, né, de prejuízo para essa temporada 22, 23. E quando pego a região de Sorriso, né, uma região aí mais remota de novo, tá? Pego essa região aqui de 22, 23 e 23, 24, mostra que termo de variação de custo e receita nem tanto, mas o que chama a atenção é que ele volta num cenário bastante negativo. Tá? Aquilo que nas últimas 3 safras, de 18 até 20, atípico até, Sorriso ter saldo positivo para conseguir cobrir custo, voltamos num cenário bastante complicado, que nós estamos aí rompendo mais de R$ 1.000 de prejuízo por hectare. Tá? Isso falando 22, 23. Então, todo aquele ganho que você tinha no sistema soja, mais milho, você acaba fazendo com que o sistema acaba aproximando do zero. Isso quer dizer que o sistema não consegue ter capacidade de caixa para investimento. Né? Começa a entrar num cenário um pouco mais, né, complicado aí para nós aí. Tendo esse recuo forte, óbvio, né? Você vai do voo de cruzeiro para a turbulência, então nós damos aquela caída naquele avião, e aí começou a cair máscara de oxigênio, o pessoal entrou em desespero. É mais ou menos isso que nós estamos vivendo agora com produção de milho. Tá? Vamos ver o que nós vamos recolher nisso aí. E pensando na próxima temporada, um exercício. O produtor aí da região começando a comprar junto no pacote soja e pensando no planejamento já para a próxima temporada, já começa a ver um cenário bastante preocupante, porque eu preciso de 152 sacas de milho para pagar o custo operacional efetivo, conta uma produtividade média de 111. 111 sacas, nós estamos falando mais de 6 toneladas de média da milho segunda safra, que é uma bela produtividade. Tá? Claro que nós sabemos que inicialmente consegue tirar 9, 10 toneladas, mas chega no final da safra, nem sempre a gente consegue ter os melhores lotes, e aí na média é isso daí. E eu preciso de quase 200 sacas para pagar custo total. Então, eu tenho que ter um nível de produtividade igual ao Resort de Guarapuava, na região de Sorriso, pagar o custo total ali. Tá? Não é diferente na região de Cascavel, não é diferente de Dourados. Tá? Essas 3 principais praças, MS, Paraná, MT e eu pego Goiás, de ver que o cenário para 23, 24 é bastante preocupante, sabendo que eu vou amargar prejuízo em 22, 23. Então, são 2 anos ali, se a gente não conseguir escoar essa produção via exportação que seja, para limpar um pouco o mercado interno, para dar uma recuperada nesse mercado interno, nós vamos começar a projetar uma coisa bastante complicada. Né? E aí vemos para verão. Pensando já o pessoal do sul, que né, é um pouco diferente, porque nós estamos pegando a região de Carazinho, região de Xanxerê, Castro, Guarapuava, pessoal aqui. Aqui um pouco, né, Paraná, a gente vê que o preço dela derrete um pouco mais, enquanto que o custo menos. Em função da menor disponibilidade do milho na região de Carazinho e Xanxerê, por conta da seca desse ano, o preço dela recuou menos, localmente, porque a oferta lá é menor. Então, isso meio que acaba deixando um cenário melhor para milho-verão por conta dessas praças. Aí. São regiões compradoras e a oferta interna deles foram menores. Então, 21,5 é um recuo maior para custo e menos, no caso, para milho.
Tá? Então, mas mesmo assim, ela acaba tendo um pouco mais de um cenário parecido com as 2 temporadas nossas de análise. Recuo forte do preço de fertilizantes, anulado em parte com o caso de sementes, dando aí para nós um recuo de 21,5% no caso custo e 19% no caso do preço para milho, né, no caso do preço agrícolas aqui. Então, esses são, né, mais ou menos a linha de, se eu pego a região de Guarapuava, por exemplo, tá, a gente vê uma região que a gente coloca aí no supra-sumo da produção de milho verão aí, Castro e Guarapuava, onde o pessoal está produzindo 13, 14 toneladas por hectare. Nós estamos falando padrão americano de produção de milho, tá? Alta tecnologia. Nós estamos vendo que a receita bruta dele vem evoluindo nas últimas temporadas e agora nós vamos ver recuando mais aí, né? Esse custo, claro que isso vai desde os sementes né, e também outros insumos, mas desse cenário extremamente positivo que nós tínhamos, ela recuando fortemente agora aqui nesse período aqui para 22, 23 e 23, 24. Então mostra para nós um sinal de alerta, né, porque milho é um produto muito mais arriscado que soja. E se a rentabilidade dele ele vem recuando mais, tá, mostra que existe uma grande chance do produtor substituir essa área de milho para soja. Né, porque o milho não aceita muito desaforo climático. Passou a fase dele vegetativa de, né, você tem que ter água e não passou, você perdeu esse timing, você não vai colher nada, você vai colher palha e sabugo. Tá? Enquanto que a soja, se for para um outro ciclo indeterminado, você ainda consegue, numa chuva tardia, recuperar. Então, esse risco, né, tem ainda que tem que ser considerado e começa a dar um outro sinal. Ó, a gente vê que derreteu muito essa rentabilidade, já começa a dar um sinal de alerta para o produtor, talvez exista essa tendência, isso a gente vai confirmando ao longo dos meses, aí, próximos meses, aí, no final do planejamento. Aí, tá? Recuando aí para nós, aí, né, um cenário extremamente de voo de cruzeiro, agora nós estamos aí bem baixo, aí, sofrendo turbulência aí, nesse mercado. Aí. Caindo 84% a rentabilidade de uma região extremamente tecnificada e altamente produtiva, uma produtividade padrão norte-americana. Esse é um cenário, né, que nos preocupa, que o cara está tirando 200 sacas de soja, 200 sacas de milho. Certo? Nós estamos falando aí, né, 12 toneladas, 13 brincando aí. E aí vai mais ou menos, né, um pouco diferente, que cada região aqui temos um cenário um pouco diferente por conta das ofertas internas, né, locais, regionais, que mostra que a região do Paraná aproxima mais o custo operacional efetivo, ou seja, a quantidade de sacas de milho necessário para cobrir, saldar esse custo está muito próximo da produtividade média, tendo um pouquinho mais de margem na região aqui, Xanxerê, Santa Catarina e Carazinho, por conta da oferta interna, o preço está um pouco melhor, e Luiz Eduardo, que é outro mercado aí na região de Nordeste. Tá? Então, mas se nós pegarmos o Paraná, que é uma das regiões de referência em termos de produção de milho verão, tá? Mostra um cenário bastante preocupante para todos esses produtores que estão hoje produzindo milho verão, que são bem tecnificados, ultrapassando 11 toneladas de média de produtividade por tonelada, mostra um cenário bastante preocupante, que o custo, né, vai estar, a quantidade, o nível de produtividade que ele costuma tirar, para saldar esse preço, né, ele está bem próximo da média histórica dele. Então, temos que estar muito bem em dia com São Pedro para ter boa chuva para colher bem. Né? Enfim, só para finalizar, a gente tem alguns pontos chaves que a gente deve levar essa mensagem interna nessa discussão. Né? É de notar, embora a gente tenha observado forte recuo nos preços dos fertilizantes, tá? A gente viu que ela foi anulada, em parte, por conta de outros insumos, a exemplo das sementes, que acabou anulando essa queda dos preços dos, né, da fertilizantes, deixando com que o custo de produção descesse de escada, enquanto que o preço agrícola desceu de elevador ou de queda livre sem paraquedas. Tá? Se nós pensarmos aí em termos de forte desvalorização que nós tivemos no mercado interno da soja, isso via prêmio negativo, né, fortalecimento do real frente ao dólar, tá? Fez com que a nossa temporada de 23, 24 ficasse um pouco mais desafiador, né, não sendo muito diferente dos anos anteriores, mas em função do valor que está sendo projetado para a próxima temporada, muito próximo do seu custo de produção. Então, diminui muito mais a margem do produtor, então ele tem que trabalhar melhor a sua racionalidade em termos do que vai fazer na temporada de 23, 24. 22, 23 a gente vê um cenário bastante complicado para a minha segunda safra.
dado o cenário que nós temos, dada a deficiência da nossa infraestrutura, principalmente na questão de armazenagem, principalmente na região do Centro-Oeste, em que aí nosso amigo Paulo vai fazer as devidas esclarecimentos da necessidade e importância de nós termos esse recurso, tá? Porque ela derreteu mais rápido. Nós temos que optar, ou vamos te vender a soja, ou nós vamos deixar milho fora. Infelizmente, é esse o cenário atual, do pico da colheita de milho que nós temos aí. Tá? E nós trabalhamos para verão, no patamar de preços atual de junho, nós vemos aí que também a quantidade de saca de soja de milho muito próximo do seu custo operacional efetivo para saldar esse custo, tá? Dando aí algumas regiões aí não conseguindo pagar seus custos econômicos. Ou seja, resumo da ópera, isso quer dizer, a capacidade de investir no produtor está bastante estreita. Isso aí não é interessante, né? Uma vez que o principal resultado, quando você tem saldo positivo, o produtor investe em máquina, investe em tecnologia, isso traduz para nós maior produtividade, maior feito de oferta e maior disponibilidade de alimentos para a população. Tá? Então, essa é a linha gerais que nós tínhamos para levar de mensagem. Eu agradeço a oportunidade, Glauber, para expor aí parte do nosso material de estudo para o esclarecimento de vocês. Muito obrigado. Obrigado você, Mauro. Agora, agradeço. Você vai sentar lá bonitinho agora, para ser aluno agora. E eu vou chamar outro professor aqui, que é o Cleito, do IMER. Tá? Muito bom. Parabéns aí. Duas feras. Professor, não. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Deixa eu só colocar a posse aqui. Primeiro é um prazer estar conversando com vocês aqui, trazendo um pouquinho do material lá no Mato Grosso. Até vai casar muito bem com a apresentação do Mauro. Principalmente trazendo um cenário que se intensifica muito no estado de Mato Grosso. Então, acho que até vocês vão poder acompanhar com alguns slides que eu quero trazer, principalmente balanço de oferta e demanda. Tudo que acontece no Brasil ele acaba se intensificando drasticamente lá no estado, principalmente pelas distâncias, pela logística, pela armazenagem, necessidade, olhando principalmente de clima, para escoar um produto que não consegue ficar muito tempo armazenado lá no estado. Perfeito? Então, o que eu vou trazer aqui para vocês, basicamente um compilado deixa eu só praticamente trazer que, assim, o Mauro resumiu muito bem. Acho que a safra começa com um desafio muito grande e eu acho que está posto e o produtor realmente ele tem que pensar, se estruturar e organizar cada vez mais. Então, os últimos 3 anos aí, a gente tinha uma crescente de lucratividade do setor. Aqueles produtores que realmente se alavancaram demais, esse é o momento talvez de realmente repensar toda a estrutura, remanejar, reorganizar, e principalmente para evitar de correr riscos e colocar toda a estrutura da próxima safra numa situação de perpetuidade de negócio, de repente ser expulso da atividade, e os mais eficientes acabam ficando. Então, realmente, o desafio do produtor é enxergar. Eu vou trazer basicamente 2 cenários, um para a soja, está um cenário um pouco melhor do que milho inicialmente, mas não é um cenário muito favorável. Depois a gente fala de milho, principalmente segunda safra, que a gente tem, na realidade, tudo já aconteceu, né? Então, a gente safra 23, 24, ela vai ser consequência da safra 22, 23. Então, a gente estava num momento muito favorável, mas depois a gente desenha o cenário de comercialização, basicamente metade, um pouco mais da metade da safra de Mato Grosso vai enfrentar um cenário extremamente difícil. Então, para começar a falar principalmente de soja, só para a gente entender magnitude, tamanho de Mato Grosso. Então, essa safra foi uma safra muito boa, então a safra 22, 23 aqui. Realmente, o ano foi um clima favorável, a gente teve realmente, as chuvas foram muito boas para o estado, a gente teve um alongamento de ciclo por conta de luminosidade, estrutura, mas mesmo assim as produtividades do estado de Mato Grosso alcançaram patamares excelentes e a gente alcançou os 45 milhões de toneladas nessa temporada. Para a próxima, é difícil projetar a produtividade quando a gente fala de agricultura, a gente olha muito principalmente dos comportamentos médios do que o estado costuma entregar. É uma produtividade um pouco menor, mas eu me atenho principalmente à questão de área. Então, a gente viu, ao longo das últimas 4 safras, uma área crescendo, o produtor muito estimulado, fazendo os investimentos, fazendo conversão. A gente alcançou o ápice de conversão ali na safra 21, 22, no sentido de aumento ano contra ano, a gente foram quase 1 milhão de hectares que foram expandidos sobre áreas de pastagem no Mato Grosso. Para essa temporada já foi um pouco mais leve, porque os custos eles começaram a subir para essa temporada, então o produtor deu uma desacelerada.
E para a próxima temporada a gente vai realmente ver uma desaceleração maior ainda. Então, que é um movimento que costumamos observar no Mato Grosso já há um bom tempo. Então, tem uma aceleração, movimentos mais propícios, de repente desacelera, fica em torno de 1%, 0,5%, de repente o momento vira um momento propício para o ciclo de commodities, melhora as margens, o produtor se sente estimulado a movimentar novas áreas. Então, é um ciclo natural e é o que a gente acredita que vai acontecer para a próxima temporada. E aqui, só para entender, principalmente, acho que nosso público é bastante variado, mas compreender como que funciona o Estado. O Estado ele é muito grande, a gente tem 90 milhões de hectares no total, as distâncias são enormes, mas quando a gente olha a produção, a localização dela, então as principais regiões produtores é a região Médio Norte, que é a região de Sorriso, Lucas, Novo Mutum, até Sinop lá. Na sequência eu tenho a região Sudeste, que é a região de Rondonópolis, Campo Verde, Primavera, e a região do Vale do Araguaia, que também tem um grande potencial, principalmente já produz bastante, mas tem um potencial futuro também bastante significativo, e que produz, é a terceira colocada do estado, e a região Oeste, que também é uma importante região produtora, principalmente das áreas ali, produção de algodão, segundo a safra. E se a gente for olhar as regiões de fronteira agrícola, que vem ganhando espaço, são as regiões mais ao norte do estado, de maneira geral, que realmente vem ganhando produção ao longo dos últimos anos. E o que eu falo aqui, eu até citei antes, de intensificação do estado, então, basicamente, o que a gente vê? Então, uma produção, vou me ater principalmente para 22, 23, que é o cenário que está impactando agora, uma produção que sobe muito, então o estado ele até cresce em consumo para essa temporada, a gente tem duas aberturas de plantas, uma nova e uma reestruturação, que aumentam um pouco desse consumo, tem as misturas obrigatórias que dão sustentação para isso continuar crescendo para esse próximo ano, mas mesmo assim é muito insuficiente pensando no volume total que nós temos no estado de Mato Grosso. Então, nós até fornecemos produto de consumo para outros estados, mas a estrutura tributária brasileira não favorece, às vezes, o consumo para outros estados, e nós acabamos participando principalmente do mercado internacional. Então, principalmente nesse momento de problemas de preço no mercado internacional, e principalmente também nesse período que a gente tem uma grave redução dos prêmios no Brasil, Mato Grosso acaba intensificando muito mais, porque realmente a nossa formação acaba sendo no mercado internacional com maior proporção. O mercado interno até participa, mas realmente no volume tudo acaba se intensificando. Então, e a necessidade de exportação do Estado ela passa a ser muito maior. Então, porque eu preciso escoar, não tenho condições de ficar com esse produto de um ano para o outro. A armazenagem ela precisa ter espaço. A gente até tem um estoque final de passagem mais elevado, mas mesmo assim eu não consigo ficar, como nas regiões ao sul, com 2, até 3 safras de produto, às vezes armazenado de um ano para o outro. Não conseguimos fazer isso no estado ainda. Então, clima tropical, que realmente acaba impactando a qualidade dos grãos e também a perda de massa, principalmente quando isso acaba se intensificando por muito tempo. E quando a gente olha esse cenário, aqui eu quero só trazer e entender esse comportamento que aconteceu. Então, trouxe de 21 para cá, mas se a gente for olhar um pouquinho mais para trás, a gente tinha aquela crescente de preços, chegamos ali na casa de 140 e a gente ficou oscilando aí de 180 até 130, 120, se a gente for olhar no máximo da redução que a gente chegou lá atrás. E a gente ficou num momento de estabilidade praticamente por 2 anos, do preço disponível em Mato Grosso. E, de repente, quando a gente vê realmente a entrada de safra, uma produção maior do Brasil, os prêmios caindo, as perspectivas de uma safra, claro que tem muita coisa em jogo agora nos Estados Unidos, mas olhando em volume também, recomposição da América do Sul, de maneira geral, Argentina, sul do Brasil, a gente vê o preço praticamente derretendo no estado de Mato Grosso. E isso acaba trazendo 2 comportamentos. Então, eu quero traçar com vocês o comportamento do produtor de Mato Grosso. Então, como que aconteceu as negociações e os preços médios negociados. Então, o que a gente tem aqui, vou construir desde a safra 2021, foi o momento que a gente tinha aquela crescente de preços acontecendo. Então, se a gente for olhar lá, o produtor começou a comercializar antecipado, considerando historicamente, comercializou grandes volumes lá no começo, antes da safra ocorrer, e a gente viu o preço continuando subindo. De repente, quando o produtor chega no momento de colheita, ali meados de janeiro, uma intensidade, o produtor tinha pouco produto para negociar. Então, aquela sensação de que, putz, deixei de ganhar dinheiro, ficou dinheiro na mesa porque eu comercializei mais do que eu deveria. E esse cenário aconteceu para a safra 21-22. Então, ele começou antecipado, muito mais antecipado que a 20-21. Os preços, da mesma forma, continuaram subindo, o produtor viu esse movimento, só que o produtor, na metade do caminho, ele acelerou um pouco as comercializações, reduziu um pouco desse pace. Só que, mesmo assim, ele seguiu a média, a tendência média histórica do Estado, mas, ainda assim, ele chegou lá no final, ele poderia ter comercializado mais estrutura,
Mas realmente esse é o sentimento que ele ficou de 2 anos ter errado o momento de comercialização ou os melhores preços. Aí a gente veio para uma safra emblemática, que é a safra 22-23. Tá? Então o produtor ele foi induzido nos últimos 2 anos ao pensar no comportamento. Bom, comecei a comercializar antecipadamente, a melhores preços que eu vi na 21-22, e o preço continua subindo, de repente a gente tem uma estabilidade, que é aquele movimento que eu mostrei para vocês. E o produtor parou de negociar, porque ele travou os negócios, fez realmente o barter, garantiu os insumos. Bom, eu errei nos últimos 2 anos, eu vou tentar acertar nesse ano, segurar um pouco mais de produto e ver o que acontece com o mercado. Só que, de repente, ele realmente pega... Até aqui a gente viu uma movimentação maior no final do ano passado, até preços melhores, mas, principalmente depois que a colheita acontece, a gente vê Mato Grosso sofrendo drasticamente. Aqui é a média de junho, tá? A gente vai atualizar isso na próxima semana, com o comportamento de junho, realmente. Então, esse aqui é até maio. O preço seguindo, caindo, realmente o produtor comercializando grandes volumes, porque ele precisava fazer caixa, ele tinha conta para pagar, não tinha armazenagem, tinha toda essa estrutura de desafios, e realmente ele viu isso impactando drasticamente a rentabilidade dele, como eu vou mostrar para vocês depois. E o cenário para 23 e 24, me perdoem, então, o produtor também está um pouco arredio na comercialização, aí principalmente porque o preço continuou caindo, ele já estava a patamares menores do que a gente viu naquele período da safra 22-23, e de repente o preço começa a cair drasticamente no estado. Então, o que a gente vê realmente o produtor com muita cautela na hora de comercializar e tentando pressionar onde ele consegue, que é o pacote de insumos, tentando realmente apertar, reduzir os custos, tentando trabalhar isso, porque a safra do ano que vem, dentro desses preços e o custo que a gente tem, realmente é um desafio significativo para o estado de Mato Grosso. E aí, quando a gente olha, eu vou até passar um pouco mais rápido nesse sentido, mas esses aqui são os dados que a gente tem de custo total. Então, que é basicamente o comportamento que a gente viu, que o Mauro trouxe. Então, lá desde a safra 15-16, o produtor até tinha uma margem pequena no estado de Mato Grosso. De repente, a gente viu uma margem na casa dos 400, até R$800 por hectare na estrutura. Então, estável até a safra 18-19. Na safra 19-20, a gente vê os preços melhorando e os custos não melhoraram. Ou melhoraram, me perdoe, porque o custo subir é pior. Então, os custos não subiram na mesma velocidade, não acompanharam aquele movimento, mas, de repente, quando a gente alcança a safra 21-22, que o produtor começou a comercializar um pouco antecipado, na safra 22-23, realmente os custos sobem e realmente tem uma explosão dos custos lá no estado. E a perspectiva, apesar de a gente ter uma redução dentro do custo operacional efetivo, como o Mauro mostrou, ainda assim, se a gente for olhar o custo total, que é o custo de oportunidade do dinheiro, realmente o capital que o produtor tem investido, ele passa praticamente igual de um ano para o outro. Que aí o desafio realmente do produtor, se ele for levar em consideração o desafio da próxima temporada. Então, o que a gente fala, o COI ele precisa remunerar isso no curto prazo, se ele não remunerar, não conseguir cobrir o COI, ele tem um prejuízo financeiro. Se ele não remunerar o custo operacional total, ele está consumindo o capital no médio prazo, então ele está deixando de guardar os recursos para as máquinas, as estruturas que ele tem investido na propriedade para fazer a reposição disso no futuro. E se ele não remunerar o custo total, isso no longo prazo ele está deixando de ganhar dinheiro, está perdendo todo esse capital investido, porque ele teria uma oportunidade de investir em outros locais com uma rentabilidade maior. Então, o produtor precisa levar isso em consideração, e aqui o que a gente traz é um desafio realmente que são as médias. O produtor precisa trazer isso, e o produtor que está nos acompanhando, ele precisa ter o custo dele, precisa ter a estrutura dele bem desenhado, porque eu trabalho com esse indicador aqui. Então, esse é um dos principais, a gente tem a margem que dá para a gente analisar também, mas se a gente for olhar, o desafio é... Então, aqui a gente tem o ponto de equilíbrio considerando a produtividade média do Estado dentro do COI, do COT e do CT. Então, o produtor, se ele não remunerar o COI no curto prazo, ele tem prejuízo na estrutura, no médio prazo, o COT e o CT no longo prazo, porque ele está deixando de ganhar dinheiro. Então, no passado, principalmente safra 22-23, eu trouxe aqui um exemplo, a gente tinha condições de estar remunerando toda a renda de fatores. Só como eu comentei, então 55% do produto não foi comercializado ainda. Desculpa, 55 milho. Soja são 25. Então, esse volume, 28 praticamente. Desse volume que ele está comercializando, principalmente nos últimos 2 meses, 2, 3 meses, o preço segue caindo. A gente não tem uma perspectiva, apesar de a gente ter uma recuperação em Chicago, toda a estrutura. No Brasil não tem respondido as cotações, principalmente no Estado. Então, a gente tem trabalhado, principalmente próximo desses indicadores médios, aí realmente o produtor já não começa a remunerar o custo total, e ele está muito próximo do custo operacional total e do custo operacional efetivo. Que aí realmente é os desafios da temporada, que agora não tem o que fazer. Esse custo está posto e os preços é agora fazer a média, tentar ser o menor impactado possível para a safra 22-23.
o detalhe fica para 23, 24. Eu já tenho isso, são indicadores médios, tá? Então, o que a gente tem aqui, se o produtor hoje ele praticamente não remunera o COT, ele está muito próximo de não remunerar o CT. Realmente, se a gente tiver preço de soja abaixo dos R$100, e também dependendo da estrutura, se o produtor gasta mais do que a média, fazendo investimentos na propriedade, ele já não começa a remunerar, e os desafios da temporada é basicamente o quê? Onde eu posso trabalhar para levar a menor pancada. Então, eu tenho que puxar esses custos para baixo, eu tenho que tentar trabalhar para aumentar as produtividades. É um desafio, realmente fica para a próxima temporada, porque isso realmente é o que acontece para a safra de soja. Lembrando que a gente tem 12% comercializado. Tá? Então, esse é um cenário que a gente vê, começa a ficar desafiador já para a safra 21, 22, 23, e para 23, 24 já está se desenhando uma safra também bastante difícil. E quando a gente for para milho, aí o cenário se intensifica um pouco mais. Então, o Mauro já adiantou um pouco, a segunda safra realmente do ano que vem é um desafio. E aí, Mato Grosso, quando a gente fala, eles foi muito mais impactado por conta da sua produção. Então, a gente saiu ali, vou pegar uma safra, tirar, desconsiderar 2021, que a gente teve problema de clima por lá. Então, a gente saiu lá dos 35 milhões de toneladas para alcançar a perspectiva dos 50. Então, a gente atualizou esses dados ontem. Realmente, as produtividades têm nos mostrado com um potencial bastante significativo. E, realmente, aquele mesmo comportamento que a gente viu em soja também se intensificou em milho. Então, isso aqui é produtividade e reflexo de aumento de área. Então, nas últimas 2 safras, o produtor, por conta da rentabilidade, ele aproveitou esses momentos de aumentar e ampliar isso. Claro. Desculpa. Tá bom, perdoe. Tá bom, desculpa. Tá bom. Claro, desculpa, gente. É o hábito. Então, quando a gente olha esse comportamento do Estado, realmente, esse aconteceu nas últimas safras de soja, aconteceu no milho com maior intensidade, porque realmente o milho era uma cultura subjacente de cobertura de solo, de diluição de custos, e de repente ela se tornou uma cultura extremamente atrativa por conta da rentabilidade dos preços que a gente alcançou nas últimas 2 temporadas. E aí agora fica para 23, 24, porque esse cenário muda drasticamente. E aí, esse cenário tem 2 coisas, né? A produtividade vem aumentando, a média a gente atualizou ontem, como eu comentei, são 112 sacas por hectare, é uma das melhores produtividades que a gente viu no estado. Realmente, o ano foi muito favorável, pensando em volume de chuvas, teve um impacto em relação à luminosidade, mas mesmo assim a gente viu chuvas acontecerem em maio e em junho no estado de Mato Grosso, que não era realmente comum de acontecer, e isso acabou auxiliando muito o desenvolvimento da safra por lá. E quando a gente olha, e eu falo de intensidade, é que essa intensidade está começando. Tá? Então, a gente está falando de uma colheita que alcançou semana passada os 33%, a gente deve estar em torno dos 40% até hoje, porque esse dado é de sexta, mas que realmente se olha que tem 60% do milho ainda para sair das lavouras e chegar nos armazéns. Detalhe, a gente tem uma capacidade estática de 44 milhões de toneladas, eu tenho 25% da soja ainda armazenada, e eu tenho uma safra de 50 milhões de toneladas de milho para passar. Então, que é aí que eu falo das discussões, principalmente da intensificação dos movimentos por lá, porque isso, na segunda safra, é muito forte. E aí, o que acontece do mesmo movimento então, uma safra muito maior, comparado com os últimos anos, um consumo mato-grossense que cresce, realmente a gente tem as usinas entrando em operação, consumo Mato Grosso, realmente a parte de rebanho bovino também melhorando, a questão dos custos da pecuária, consumindo mais milho nessa temporada, mas mesmo assim, Mato Grosso precisa exportar um volume extremamente significativo. Então, essa necessidade a gente tem de 50 milhões de toneladas de produção, 29 precisa ser escoados. E aí o desafio é porque a gente não tem condições de armazenar e realmente não tem condições de consumir. Ele tem que ir para outros estados. Então, a gente já viu o primeiro anúncio do governo com a AGF na última semana. E a expectativa, depois que eu vou mostrar em preços, é que realmente os leilões eles precisam acontecer, porque o impacto realmente dos preços mínimos que a gente tem lá no estado, ele já começa a sofrer bastante. Então, esse aqui é um cenário de preço de Mato Grosso, e aí eu queria construir junto com vocês, para vocês relembrarem o que aconteceu lá na safra 15, 16, em diante. Então, 15, 16 é um comportamento que a gente vê aqui. Tá? Então, foi uma safra que a gente teve a maior quebra de safra do estado de Mato Grosso. Realmente, a produtividade de milho foi bem abaixo, a gente teve abandono de safras. De repente, a gente alcança os R$ 36 por saca, uma coisa que a gente nunca tinha visto até o momento. O que acontece? O produtor se sente estimulado, preços melhores,
produzem muito milho. O detalhe é que naquele momento a gente não tinha as indústrias para operar, não estavam operando ainda. Tinha poucas. Aqui a gente começou a ver as primeiras indústrias entrando no mercado. Então o que acontece? Maior oferta de milho, o preço cai abaixo do preço mínimo. Na época era R$16,50. A gente tem que ver a entrada do governo fazendo leilões lá no estado. De repente a gente vê as indústrias acontecendo, uma estabilidade, uma produção que apesar de a gente ter umas quebras em alguns períodos, mesmo assim o preço não cedeu. A gente tem uma indústria muito forte, estruturou, colocou em considerações, só que o estado de Mato Grosso sempre supera para mais. Então ele sempre entrega muito mais do que a gente costuma projetar e realmente a gente viu nessa temporada de 50 milhões de toneladas. O que acontece? O preço na hora de começar ali, principalmente a partir de maio, uma definição de safra, de clima acontecendo, os preços do Mato Grosso cedem bastante. Hoje a gente está na casa média dos 35, 34, 35, esse aqui é o último indicador que a gente tinha até o momento, que já ficam abaixo do preço mínimo. Então a gente já vê o anúncio do governo para a entrada com o AGF para tentar recuperar isso, tentar tirar um pouco desse milho para repor os estoques de passagem, mas mesmo assim é insuficiente quando a gente fala no estado de Mato Grosso. E aí o desafio eu só quero fazer uma análise junto com vocês. Aqui, o governo negociou em torno de 8,2 milhões de toneladas em políticas de PGPM, tá? Em PEP e PEPO. Teve 1 milhão de toneladas em COV, em contratos de opções de venda, tá? Mas se a gente for olhar os 8 milhões, 8,2 milhões, a gente está falando, na época de uma safra de 29 milhões de toneladas, foram 27,6%, 27,7% da produção à época que precisou ser escoada por alguma política de garantia de preço mínimo para tentar recuperar esses valores. Então, assim, o que a gente viu lá atrás acontecendo 2 vezes, que eu trouxe 14 e 17, que são os momentos mais recentes, é que os leilões foram muito efetivos e ajudaram, principalmente, a estabilidade dos preços acontecendo por lá. E é o desafio. Só que o ponto que a gente coloca em questão aqui é o prêmio em relação ao passado aumentou bastante, então realmente a gente precisa de uma necessidade, a diferença entre o preço mínimo e o preço praticado no mercado, ela aumentou significativamente. Então a gente está falando na casa de praticamente de R$8 de diferença, do momento atual até o preço mínimo. Na época, no passado, ficou na casa dos R$3 a R$4. E aqui foram investidos pelo governo 500 milhões de reais, à época, falando em PEP e PEP. Então, se a gente for olhar, assim, o volume é muito difícil de projetar, porque o governo também precisa equilibrar, ele não pode entrar com muita intensidade para fazer isso. Mas se a gente for olhar simplesmente a diferença de uma safra para outra, então aqui, de um ano para cá, a gente está falando de 7 milhões de toneladas a mais. Na época foram negociados, quando a gente está falando, lá atrás eu fiz um cálculo com o mesmo volume, para a gente conseguir equilibrar considerações do ano passado, a gente está falando de praticamente R$1 bilhão, considerando os prêmios. É claro que isso aqui depende muito, porque o prêmio, a negociação ela é um leilão retroativo, então ele começa, às vezes, cada produtor tem um custo diferente, uma estrutura, e pode negociar preços menores do que o preço mínimo. Tá? Mas a gente, lá no passado, não viu com ágio tão desproporcional, então a gente teve uma diferença muito pequena. Então, assim, para mostrar o impacto, realmente, de necessidade de capital para fazer esses investimentos, o governo federal, até para conseguir equilibrar essa estrutura de novo, porque realmente o desafio fica para a próxima temporada. Isso que vai ficar ecoando se a gente não movimentar nada, porque o cenário ele é muito parecido com o que a gente viu aqui. Tá? Então, se a gente olhar aqui em relação, mesmo cenário que aconteceu com soja, safra 2021, 21, 22, 22, 23, só que aqui a gente tem 44% comercializado. Então, tem 55% ainda a comercializar, praticamente 56%, se a gente for olhar. Então, que é o desafio realmente, porque basicamente metade da safra ainda está nesse movimento. E para a safra 23, 24, o cenário cai drasticamente, e a gente tem 3,7% negociado no estado de Mato Grosso. Então, que é o desafio da temporada, porque basicamente esse mesmo cenário que a gente viu em soja, os custos de milho, como a negociação é um pouco mais tardia do que a gente vê na soja, a gente já viu o impacto na 21, 22, e ele subindo significativamente, sai de uma rentabilidade negativa lá no passado para uma rentabilidade positiva aqui, e agora para as 23, 24 já começa um cenário bem ruim. Porque a mesma análise que a gente faz lá, que eu trouxe para vocês de soja, é um cenário que se repete aqui em milho. Tá? Então, tínhamos momentos propícios lá atrás, negociações que tinham dado oportunidade, mas assim, o produtor realmente induzido para aquele movimento que aconteceu nos últimos 2 anos, deixou realmente de negociar na expectativa de aguardar preços até melhores do que ele via, só que de repente a gente viu o preço caindo drasticamente, o produtor se obrigado a negociar porque não vai faltar espaço, tem estrutura, precisa escoar esse produto, e para 23, 24 é o cenário que a gente está discutindo. Então,
Se a gente considerar mesmo pacote tecnológico, mesma estrutura, o custo se mantém. Então, passa praticamente, realmente, olhando de uma safra para outra, uma necessidade de negociação maior, muito próximo do ponto de equilíbrio que a gente está projetando lá pelo governo federal, até o que a gente trabalha lá no Estado, e que já não começa a rentabilizar isso. Ele fica realmente não começando a cobrir o próprio COI. Então, ele não paga realmente os insumos e as despesas para fazer essa lavoura. Aí que fica o ponto, quais são as saídas do produtor. Porque esse cenário aqui, até ele tinha umas condições, ele vai fazer média para baixo, vai reduzir, pode levar prejuízo, mas a expectativa é que realmente o governo faça essa intervenção. Porque se a gente for olhar aqui para a próxima safra, eu trago esse custo para baixo, tento reduzir investimentos, média de tecnologia, deixo de cultivar as áreas mais marginais, o produtor realmente diminui a área produtiva, é até um sentimento inicial que a gente tem se tudo isso continuar acontecendo para a próxima temporada. O produtor tem um pouco mais de espaço para decidir isso até meados de setembro, outubro, até novembro, dependendo da estrutura, mas mesmo assim é um movimento que está chegando perto, e o produtor precisa se preparar para essa temporada, e realmente isso é um cenário que nos preocupa bastante. E aí, para fechar, reconstituir, assim, que eu até acabei de trazer todo esse cenário, nós temos um cenário ruim para a soja, muito pior para o milho. Os desafios para a próxima temporada do produtor realmente são hora de fazer conta, ter estrutura na ponta do lápis. É o momento realmente que ele não pode errar. Então, os últimos 2 anos deram a oportunidade de ele fazer alguns movimentos por conta da capitalização, mas que agora realmente se inverte significativamente. E isso perdura para a próxima temporada, mas principalmente para o milho é um cenário que nos preocupa por conta realmente do governo precisando atuar, intervir no Mato Grosso, como a gente não viu desde 2016. Então, realmente, esse é o desafio que a gente está posto lá no Estado, porque, como eu comentei, a intensidade em Mato Grosso acaba sendo muito mais forte do que a gente costuma observar em outros estados. E era isso que eu tinha a dizer para vocês hoje. Obrigado. É um desafio. Tá feia a coisa. Obrigado, Cleito. Depois, com certeza, a gente vai ter as perguntas daqui a pouquinho. Né? Daí a gente vai poder tirar, principalmente eu, fiquei com a dúvida desse negócio. Por que Chicago caiu, né, tão pouco, né? E a gente caiu mais? Né? Então, já fica aí a minha pergunta para vocês depois. Paulo, tá aí. Agora a vez do Paulo Bertolini, nosso grande líder, né? Da Calpar, da Gran Finale. Ave Maria, hein? Meu Deus. Obrigado, Glauber. Obrigado pela oportunidade. Eu não estava programado, foi um convite do Glauber para a gente falar um pouco sobre a armazenagem de grãos, o cenário, né, do setor. Eu sou presidente da Câmara Setorial de Equipamentos para Armazenagem de Grãos da BIMAC. Então, eu tenho alguns dados aqui que fazem, que talvez seja a cereja do bolo desse cenário trágico, o preocupante que tanto o Mauro como o Cleito trouxeram aqui. E é um cenário que vem se agravando ao longo dos anos. Então, deixa eu passar aqui para vocês um pouquinho sobre o que nós temos de estudo lá na BIMAC. Aqui, à direita. Se você pegar um histórico até o ano passado, uma média de crescimento da produção brasileira, você vê que ela cresceu ao longo do tempo, nesses últimos anos, décadas, em torno de 10 milhões de toneladas por ano. Isso representou um crescimento de área de 2,3%, produtividade 3%, e o crescimento da produção 5,5% ao ano, desde 1990 a 2022. Nesse período, a nossa produção agrícola de grãos cresceu 1000%, de 90 a 2023, tem uma perspectiva de um crescimento de 1000%, que é fabuloso, né? A gente passou de um país importador de alimentos para um país, um dos principais países produtores de alimentos, como vocês sabem. E apesar de a gente ter ainda uma estatística bastante pesada, um estudo bastante pesado em cima do desperdício ao longo de toda a cadeia, de 36 milhões de toneladas. E aí, você fazendo uma comparação sobre o crescimento da armazenagem, da capacidade estática de armazenagem no Brasil, você vê um cenário que todo ano
ele cresceu em média 5 milhões de toneladas. Ou seja, frente àqueles 10 milhões de toneladas de crescimento anual, em média, a armazenagem cresceu só metade disso. Então, a cada ano, o déficit de armazenagem foi aumentando em 5 milhões de toneladas. E esse ano, em especial, ele está destacado, houve um crescimento da nossa produção acima daquela média esperada ou histórica de 10 milhões de toneladas, e a gente tem esse dado de uma produção em torno de 312 milhões de toneladas, uma capacidade estática para esse ano estimada em 194 milhões de toneladas, isso é um dado da ABIMAQ, e um déficit surpreendente de 118 milhões de toneladas. Ele salta do ano passado de 83 milhões para 118 milhões de toneladas, em apenas um ano. De 83 milhões no ano passado para 118 milhões esse ano. Esse déficit, esse é um mapa do ano passado, né? Então você vê algumas áreas muito próximas da capacidade estática da produção. São áreas mais antigas da agricultura no Brasil. Enquanto que as fronteiras agrícolas, as áreas mais novas, você vê um déficit muito crescente. Esse ano, esse mapa mudou completamente. Todas as regiões do Brasil apresentam déficit de armazenagem. E onde que estão os armazéns no Brasil? Que é um ponto bastante preocupante também. 85% dos armazéns no Brasil estão em áreas urbanas, ou portos, ou cidades industriais, áreas industriais, mas só 15% da nossa capacidade estática está dentro das fazendas. E se você vê, desde 2010 ao ano passado, que é a estatística mais recente que nós temos, esse número, essa capacidade estática praticamente não evoluiu. Ela ficou, ao longo todos esses anos, em 15%. Quer dizer, o Brasil ele não tem um programa eficiente ao ponto de aumentar essa proporção de capacidade estática dentro das fazendas, que é o local mais adequado para se construir armazéns. Se a gente pegar o caso do milho, comparando com soja, que o cenário fica mais grave na armazenagem. O milho produz 2 vezes mais por hectare, vamos dizer em números gerais, né? Ele acaba colhendo com mais umidade, ele demora mais para secar, para processar esse grão depois da colheita. Um hectare ocupa, portanto, 2 vezes mais espaço de armazém do que a soja, e lá no final das contas o milho vale metade do que o preço da soja. Então a logística, principalmente esse aspecto pós-colheita, no milho ele passa a ser muito mais impactante. O IMEA traz um dado sobre o milho que é mais grave do que a soja, para o cenário para o ano que vem, e ele fica mais grave ainda nesse aspecto de logística pós-colheita. Eu não vou falar um pouco nada dessas questão de benefícios. O agricultor sabe dos benefícios de ter a própria armazenagem. O que ele não tem hoje são linhas de crédito suficientes e compatíveis com a demanda e a necessidade do Brasil, infelizmente. E hoje ele está sentindo mais ainda na pele, e vai sentir, infelizmente, principalmente no Mato Grosso, nesse momento de colheita, o quanto é difícil você, na hora de colher, não ter onde deixar a sua produção, onde processar, onde secar, não tem quem receba. Quando você não tem uma parte da produção vendida, você vai entregar o excedente para o mesmo cliente que você entregou aquela parte contratada. Essa segunda parte do milho não fechada vai valer muito menos ainda do que aquilo que você fez. Então, basicamente, é um cenário bastante preocupante. Essa história nós vamos ver de novo, vocês vão noticiar. Essa aí é a fonte de vocês. Todos os anos vocês anunciaram a falta de armazém, produto sendo armazenado a céu aberto. Esse ano nós tivemos já no Paraná, inclusive um estado bastante estruturado, com bastante cooperativas, algumas cooperativas anunciando que não receberiam por um determinado período de tempo a produção, porque não tinham local para ser armazenado, não tinham secadores suficientes
para receber essa produção. Se a gente comparar com o principal país produtor de grãos do mundo, um dos principais exportadores também, consumidores exportadores, que são os Estados Unidos, você vai ver lá que o cenário nos Estados Unidos é 66% da capacidade estática está dentro das fazendas. E os Estados Unidos têm capacidade para armazenar mais do que uma safra inteira de grãos, quase uma safra e meia de grãos. Portanto, comparando com os 15% que o Brasil tem, e ainda com déficit, esse ano chegando quase a 120 milhões de toneladas, a gente vê quanto nós estamos distantes, né, dos Estados Unidos, que tem um modelo bastante eficiente nesse processo de pós-colheita. Você vê uma logística integrada, bastante eficiente, hidrovia, ferrovia, rodovia, e a armazenagem como um ponto estratégico e fundamental para que isso tudo funcione. Lá nos Estados Unidos, aqui é um dos diferenciais. Eles têm linha de crédito suficiente, com juros bastante atrativos, de 3,75%, que financiam essa linha de crédito, financia a armazenagem. Enquanto no Brasil nós temos o PCA, que tem recursos insuficientes para a demanda, burocrático, muitas vezes anunciados, e eles não acontecem na realidade, e com juros de 7% e 8,5%. O ano passado o PCA veio com 5,13 bilhões, esse ano vem com 6,65 bilhões, portanto 30% a mais de recursos. Porém, para o Brasil crescer pelo menos 10 milhões de toneladas todos os anos em capacidade estática, nós precisaríamos investir ao menos 15 bilhões de reais por ano. O estudo da ABIMAQ, em geral, ele é uma média, ele considera em torno de R$ 1.500 por tonelada estática para a construção de um armazém novo. Aí inclui obra civil, licenciamento, energia elétrica, o próprio equipamento, a montagem, frete, etc. Então, um pacote fechado de uma obra, ele custa R$ 1.500 por tonelada. Se nós crescemos, em média, desconsiderando esse ano, que foi um crescimento acima da média, bem acima da média, de 10 milhões de toneladas, portanto, a gente tinha que investir no mínimo 15 bilhões por ano em armazenagem, só acompanhar o crescimento da agricultura brasileira. E hoje, o que a gente investe e tem de linha de crédito são 6,6, e que provavelmente não vai conseguir ser realizado ele pela burocracia, parte dele pela burocracia, e não que não haja demanda por parte do agricultor. Portanto, aí são as conclusões que eu faço, e são parte já falei, não vou ser redundante em repetir, e fico à sua disposição para qualquer dúvida. Obrigado. Pode ficar aí mesmo, Paulo, por favor. Eu vou pedir para o Mauro e para o Cleito vir aqui agora, sentar bonitinho aqui, né? Comportadinho. E daí... Aí fica aberto as perguntas, né? Tá o Fabrício Rosa aí também, tá? O próprio Paulo também é diretor da Abramilho, também pode responder pelo milho. É produtor de milho, quem come aí o chipzinho lá com aquela Doritos, está comendo o milho dele. Então, se passar mal, tiver dor de barriga, é só ligar aqui na Abramilho que a gente ajuda a processar, tá? O nosso presidente Galvão está ali também, o bonitão, está por vídeo, tá? Então... Então o Paulo tem lucro, se ele faz tudo em Doritos, o milho dele, do jeito que vem pacotinho, por esse pacotinho, ele é o único cara que está tendo lucro na produção de milho, daí, viu? Lá contando com a indústria, né? Isso mesmo. Bom, vou deixar agora para... presidente Galvão, você quer fazer alguma colocação antes da pergunta? Só que seria bom. Glauber, eu vou fazer alguns comentários aqui também rápido e tudo, porque a verdade é que números são números, e tanto o Mauro como o Cleiton aí são especialistas. O Paulo, não tem dizer, o que colocaram aí é a realidade que está refletindo a nossa safra, né? Tivemos momentos bons lá atrás, só que você veja aí que essa safra aí que está sendo colhida agora aqui de milho, a nível de Brasília, especialmente aqui de Mato Grosso também,
se tu levar em conta o custo que foi implantado, essa safra que está sendo colhida, fica mais horroroso ainda, vamos assim dizer, essa conta, né? E nós estamos falando em preço atual, com custo atual hoje, que o fertilizante caiu relativamente bem, mas na proporção do produto, muito menos, né? Então, acho que não tem o que se discutir os números que foram colocados, essa é uma das realidades. Realmente, eu aqui posso dizer, eu acho que todos que estão aí na sala, que realmente, você falou que o Paulo é produtor aí também, né? Então, a gente é produtor também, o Glauber está com sorte, que não é mais produtor, menos de soja, de milho, né, Glauber, de certo modo, também que já ouviu as amarguras dessa situação de 2005, 2004, 2005, 2006, né, Glauber? Então, o que a gente vê aí, os números, por exemplo, aqui de Mato Grosso, que o Cleito colocou, e um alerta que a gente faz aí a todos vocês, a nós, na verdade, que a gente é à frente da entidade, com a ProSoja, com o presidente, foi declarada aí uma compra até pela Conab agora para tentar equalizar esses valores, tentar chegar próximo. Você veja aí que estou vendo, acompanhando com a nossa cooperativa também lá em Sinop, e ela passa os preços dos produtos diariamente, o que você tem no mercado, o que está se oferecendo, querendo se comprar. Veja que tem absurdo posto Sinop, a empresa oferecendo R$ 26, R$ 27 no milho, viu? Então você vê que você falou em valores de 30 e em algumas coisas, mas tem já valores, isso lá na região de Sinop. Imagina você se tu for vender esse milho em Itabaporã, Juara, da Porto dos Gaúchos, lá para baixo, como é que ficaria a União do Sul? Então é o absurdo que está aí colocado. Como coloquei o custo que a gente comprou, os insumos dessa safra que você está se colhendo, então aí o prejuízo, quem não fixou, por exemplo, nada para cobrir custo, fica muito maior. E o caso específico aqui de Mato Grosso, onde a gente planta, você veja aí, o Cleito colocou 44 milhões de armazenagem, uma safra aí, então, mais ou menos de 95, né, Cleito? Fala-se em 50 de milho e 45 de soja. Isso a gente falava 3 anos atrás, que logo, logo passaria o milho, passaria a produção de soja, e já passamos, né? É que tivemos um agravante aqui também da soja, que acredito que a gente perdeu aí vários milhões de toneladas nesse problema também que houve aí, dessa anomalia. Você veja que eu estava terminando de embarcar minha soja agora lá, e a soja convencional, normalmente um caminhão sobra espaço dentro das carrocerias deles para você fazer o peso de balança. Saiu muitos caminhões lá da fazenda que não deu para fazer peso de balança devido à avaria da soja por não ter peso, a massa não ter peso. Então, você veja que prejuízo também que se acumulou aí a nível de Mato Grosso para o produtor e para o Estado, porque se tu não produziu essa soja, não gera, de certo modo, muitos dos impostos, aí, principalmente o FETAB diretamente, aí depois vem outros tantos itens que você poderia gastar nisso. Então, você veja o agravante que nós temos dessa armazenagem. Cleiton colocou aí também, Cleiton, que nós temos 25% da soja para vender ainda. Mas em termos de espaço de armazém, você pode quase que dobrar essa capacidade que ela está usando essa soja. Porque esses armazéns estão lá com X de soja, tem espaço ocioso e você não pode misturar. Então, você veja a gravidade que a gente tem em cima dessa situação aí colocada, dentro disso aí. E o que o Paulo colocou, Paulo, isso é uma luta nossa muito, muito, muito antiga, essa questão do armazém. Você veja que é um absurdo, esses seus números que você colocou aí, de 194 milhões de toneladas de armazenagem para hoje 312 milhões, a estimativa aí, de colocar. Só que nós temos regiões, por exemplo, 44 para 95, Mato Grosso, é muito maior esses 118 milhões, que seria uma média, dizer, porque são áreas de expansão, como é o Mato Piba, como é aqui Mato Grosso, como é Rondônia, são os estados, hoje o próprio Pará também é uma dificuldade, porque aumenta mais progressivamente as áreas que outras regiões do país, toda essa dificuldade que tem. Então, esse plano hoje de governo não é do atual governo, nós não vamos aqui ficar reclamando, esse atual governo já foi governo lá atrás, assim como os outros, nós nunca conseguimos até hoje implementar um programa fixo. Esse PCA de 6 milhões de toneladas, 6 mil toneladas, com uma briga grande que a gente conseguiu dentro da gestão, quando eu estava aqui com o presidente da ProSoja Mato Grosso, lá com o Bartolomeu, com a ProSoja Brasil, a gente colocar no mínimo uma diferenciação de valores aí do juro. E você vê, a gente conseguiu 6 mil toneladas. Mas a burocracia colocada para se buscar esse recurso, para se fazer esse armazém a nível de propriedade, é o que inviabiliza, Paulo, tudo isso. Você sabe, você acompanha
Fabrício aí acompanha, o Glauber acompanha, todo mundo acompanha, a dificuldade que você tem para liberar esse recurso a nível de propriedade por conta das garantias. Então, é vergonhoso, na verdade, um país que cresce a passos largos, muito, mas muito largos, dizer, a produção, a produtividade. Nós podíamos ter atingido esse ano tranquilamente, você vê essa anomalia no Mato Grosso, mas a seca do Rio Grande do Sul não tivesse acontecido, tudo, poderíamos ter chegado aí a 340 milhões de toneladas, fácil, talvez 350, que quanto quebrou a soja e milho já no Rio Grande do Sul. Então, são situações que a gente fica, às vezes, impotente, e tantos anos à frente da entidade, e mostrando essa realidade e essa necessidade que se existe, porque daqui a pouco nós estamos produzindo, fazendo a nossa produção e já não temos mais garantia se nós vamos conseguir vender ela ou conservar ela ou por um período. Hoje, aqui já em Mato Grosso, temos aí montanhas de milho jogadas a céu aberto. Graças a Deus, ainda que surgiu esse silo bag aí, que coloca lá em torno de 3.000 sacas dentro dela, vai branquear Mato Grosso aí, o cara vai passar de avião em cima, vai achar que tudo é aviário. Às vezes lá embaixo, quem não sabe, que também consegue dar uma armazenada. Agora, nós temos sim aí que fazer um trabalho duro, pesado, não sei como. O próprio Fábio hoje está lá como ministro, foi presidente da ProSoja Mato Grosso, já naquela época já era uma luta nossa das entidades de se conseguir mais recursos. Mas então veio o recurso, 6 bilhões e pouco, ele é um recurso razoavelmente bom, claro que é um recurso bom, mas não adianta você ter um recurso razoavelmente bom e se você não conseguir fazer o acesso a ele por conta da burocracia. Então, nós temos que desmistificar esses 15% com 85% não tem cabimento, não tem cabimento, porque quando se fala nível de propriedade ou armazém, você tem aí dentro uma série de economias que são feitas, o teu frete é muito mais barato local, você paga frete sobre umidade para levar para a cidade, coisa que tu contrata um caminhão normalmente por mês, você paga por mês, o desgaste das rodovias, você transitar com todo o peso que você produz, as fazendas para a cidade, o desgaste que tem em rodovias, tanto faz pavimentada, não pavimentada, pelo excesso de umidade que tem no solo. Então, nós temos aí que dedicar muito, muito mesmo, realmente, esse trabalho. E agradecer aí o Daniel, o Cleito, o Paulo, o Mauro, por conta de uma bela apresentação que vocês fizeram, e essa é a realidade que está espelhando. E a nossa grande preocupação que nós temos aí com as próximas safras futuras, dizer com o custo de produção e também com a armazenagem. Né? Obrigado, presidente. Vamos começar com as perguntas aí. Vou fazer uma daqui, daí a gente vai intercalando, né? Pode ser? Aí, essa aqui, eu até queria saber a resposta dela. O Mário de Oliveira, de Balsas, Maranhão. Aí, vou pedir para você, Mauro Ozaki, né? Que você é um internacional aí. Qual a perspectiva de quebra da soja e milho em percentual sendo da safra americana hoje? Boa, vamos lá. Isso aí é muito boa. Vou ter que pedir para ajuda da mãe de Iná aqui. Né? Consultar a bola de cristal. Bola de cristal, eu ia falar. Bom, creio que ainda está um pouco prematuro a gente fazer qualquer especulação com relação a porcentagem, né, com relação à seca. O hemisfério norte ele tem notícias desencontradas aí em relação ao realmente o que tem acontecido de forma geral. Tá? A gente foca muito no meio oeste americano porque exatamente é o business, né, nosso benchmark com relação a isso. Se olhar soja, a gente vê que, né, já os relatórios aí estão se ajustando, mostrando aí uma redução, aí uma perspectiva para soja e aumentando para milho. Mas se nós olharmos para a Rússia, se nós olharmos para a Ucrânia, se nós olharmos para a Europa como um todo, nós temos que olhar como é que está a produção de trigo de lá, que é o que vai concorrer com o caso do milho. Então, o hemisfério norte ele está conversando com o pessoal da Polônia. Recentemente, eles estavam com 6 semanas de seca, né, recentemente, conseguiu chover esses últimos dias, não sei se vai conseguir recuperar na produção de trigo deles. O pessoal da Espanha sofrendo muito com a seca nos últimos anos, aí tendo forte seca na Espanha, tendo necessidade de importar provavelmente milho para nós. E se você olhar a Alemanha também, com irregularidade problemática. Então, nós devemos só olhar meio oeste americano, mas começar a olhar um pouco mais o que está acontecendo com o trigo no hemisfério norte, que é o que vai dar o contrabalanço. Então, só o suficientemente quebra do meio oeste americano não é o resultado final que a gente quer. Então esse é o cenário
a priori. Eu acho que temos 10, 15 dias ainda dos relatórios que podem intensificar essa perda, que a gente vai chegar no número mais preciso, e aí os resultados serão positivos para nós, aí, pelo menos. Obrigado, Mauro. Importante lembrar que o solo lá tem muita umidade, né? Então, a gente, quando acha que quebrou a safra americana, quebrou 3%. Gente, tem aqui alguém que gostaria de fazer uma pergunta? Vai gravar. Vocês vão gravar. Esse barulho. Alexandre, do Notícias Agrícolas, a minha dúvida é com relação à demanda para milho, principalmente de exportação. O Gauer falou dessa necessidade que Mato Grosso tem de exportar, o Mauro também falou enfim, que a situação não é boa para milho, que exige aí uma demanda. China pode ser um fator relevante aí? Como é que vocês estão vendo essa questão da seca na China e até que ponto a China pode resolver os nossos problemas aqui, ou ajudar a resolver? Vou fazer uma análise de final do ano passado para cá, porque é bastante difícil, assim, falando em volumes exatos que a China pode importar. A gente tem um limite lá, a cota, que é até uma das coisas que o governo brasileiro trabalha para tentar reajustar, colocar mais volume no mercado chinês. Mas, se você olhar dos últimos anos, e principalmente isso em soja, também é um ponto que a gente enxerga o mercado comprador, o mercado importador também não está fazendo grandes volumes ou grandes movimentos nesse momento. Então, assim, sabem que a gente está passando uma super safra, sabem que a gente tem movimento de preços, pressão no mercado interno, então isso é um jogo de mercado. Então, nesse momento, a gente tem, e vai passar por isso, acho que não vai ter por onde correr, até por isso que eu trouxe a questão dos leilões, que foi uma das coisas que ajudaram a recompor lá no passado, e para ajudar a tirar produto. Porque eu acho que antes disso depende talvez muito mais do produtor assumir e comprar esse prejuízo, do que realmente, às vezes, só o mercado. Claro que, em relação ao volume total, a expectativa e a potencialidade que a China tem de absorver isso é grande. O detalhe é se ela vai reajustar essa cota e se a gente vai conseguir ver ela mais ativa daqui para frente. Eu acho que não me recordo de cabeça, mas eu tenho um volume máximo de exportação. Eles têm que reajustar esse volume que, se comparado com o soja, não chega nem perto. Eu pego esse volume. Beleza. O Correio tem uma pergunta? Bom dia, Henrique Lessa, do Correio Brasiliense. Os senhores falaram bastante sobre a dificuldade do custo de produção, que é uma questão muito inerente às relações de mercado, como vocês mesmos disseram. Dentro desse anúncio, desse plano safra, as ações do governo atual, eles estão, em que elas podem mudar para dar um apoio ao setor de milho e soja e ao agro nacional? E eu queria só compreender melhor que o presidente chegou a comentar, o presidente Galvão, que há uma grande dificuldade em acessar esses créditos do PCA. E, anteriormente, o senhor Paulo havia comentado que nós tínhamos 15% de capacidade da safra, é isso? Ou apenas 15%, ou 15% também são nas fazendas? Porque o presidente Galvão colocou exatamente a dificuldade que se tem em acessar esses recursos, e o que poderia ser feito exatamente para facilitar como ações governamentais? Primeiro, a questão de mercado, e o que vocês esperam do governo federal, de quem está fora do campo, do país, para contornar essa situação do preço sobre o custo de produção. Obrigado. Alô. Vou falar para o armazenagem, já passo para ele um pouco do mercado. Do total da capacidade estática que o Brasil tem, 15% só que está na fazenda.
Então, a capacidade estática do Brasil hoje, a ABMAC estima em 194 milhões hoje, esse mês. O ano passado, a estatística oficial era 192 milhões. Então, se a gente fizer... Nossa safra está prevista para 312 milhões e meia. O Conab ajusta frequentemente o número, mas em torno de 312 milhões de toneladas. Isso leva a uma conta direta de um déficit de 118 milhões de toneladas. Então, esse é o déficit. A dificuldade está... Porque, assim, ó, quando o agricultor ele decide fazer um armazém, ele nunca fez isso. Ele já trocou de trator, já comprou uma outra colheitadeira, mas o armazém é uma obra bem mais complexa. Então, começa pela dificuldade do agricultor em entender de obra civil, depois da questão do licenciamento, terraplanagem, sondagem de campo, de solo, depois executar tudo isso aí, comprar o equipamento adequado, montar isso. Então, é um prazo bastante longo entre o momento da decisão e a conclusão da obra a ponto de receber essa nova safra. Isso pode acontecer e demorar mais de um ano. Então, esse prazo, ele por si só, ele não é muito compatível com a questão do financiamento, que ele é mais instantâneo. Então, ano passado, para vocês terem ideia, o BNDES, ele em agosto, o Plano Safra também começou em julho, óbvio, em agosto já tinha anunciado que não havia mais recurso suficiente para financiamento. A gente entende que houve um esforço bastante grande por parte do ministro Fávaro para aumentar, incrementar a linha de recurso no PCA, que saiu de 5,3 para 6,65, mas isso ainda é insuficiente. Porque o Plano Safra, na verdade, ele não está dentro do orçamento da União. Ele é um raspa de tacho de várias rubricas ao longo do ano, e aí se coloca dentro do Plano Safra e aquilo que o governo vai subsidiar da agricultura. Então, o primeiro desafio é que o Plano Safra estivesse no orçamento da União e começasse em 1º de janeiro. Esse é um debate mais acalorado e mais denso, mas a dificuldade é justamente porque não existe verba prevista para fazer o Plano Safra. Então, ao longo do tempo, ele é contingenciado, como aconteceu com a armazenagem, como outras linhas também. Isso vai depender da arrecadação do governo e se ele vai ter recursos suficientes. Volta e meia o Tesouro lá contingencia esses recursos, embora tenha previsto na linha recurso suficiente ou um recurso maior. Então, esse é um desafio. Então, toda essa parte que o presidente Galvão fala, que é a parte burocrática, ela é mais agravada ainda pela situação da característica do Plano Safra brasileiro. Né? Eu queria aproveitar aqui só para emendar a pergunta dele, que tem uma coisa que vai complementar ali. Né? Quem vai responder? Cleiton? Aí, Cleiton, a Marcela Caetano, da Fastmarkers, acho que é isso. Aí pergunta assim: você acredita que é necessário de investimento para escoamento em volume por parte do governo para equilibrar os preços em Mato Grosso? Né? Porque o ministro Fávaro tem falado muito sobre isso, né? Ele fala que ele vai ter 4 bilhões e pouco para comercialização, então ele só acredita que o AGF possa contribuir, parece que mudou o nome, não sei como que é, possa contribuir, e também aquele prêmio. Né? Então, o AGF seria mais para você não precisar vender o milho no afoito e possa vender no momento melhor. Né? Então, quando você faz a diferença, você vai pagar juros, mas no caso do prêmio, que seria já realmente aquilo que a gente já viu lá atrás, quanto seria necessário de recurso? Oi. Só vou fazer um complemento, principalmente do Plano Safra, lá, acho que é uma coisa importante para entender Mato Grosso. Tem um material que a gente publica todos os anos, fecha em novembro esse material, que é o Fundo da Soja, que é como que o produtor se financia a própria safra. Então, o Plano Safra, nos últimos anos, ele tem aumentado de recursos, tem sido realmente ampliado os recursos aportados lá dentro, mas no Mato Grosso, especificamente, ele tem reduzido a participação. Porque o produtor ele tem sido jogado e expulso para fora do Plano Safra. Pelo aumento de recursos, pelo aumento de receita, não necessariamente se traduz em rentabilidade, mas é o aumento da receita dele, ele acaba sendo excluído do Pronamp,
Pronaf nem se fala. Então, ele joga para fora dessa estrutura, ele acaba tendo que captar ajuda do mercado, e quando ele vai ver a burocracia de captar um crédito num banco governamental, participar do Plano Safra, às vezes ele acaba optando por outras estratégias de captar esse crédito. Então, ele participou com 2%, se não me engano, na última safra. Então, realmente, o desafio lá do Estado ajuda. Nós vimos o movimento da ampliação da receita bruta, dentro do Pronamp, que ampliou esse ano de 2,4 para 3 milhões de reais. Ajuda um pouco, mas ainda assim é insuficiente para a gente captar e colocar esse produtor considerado um médio em Mato Grosso dentro da média nacional. Então, esse é o que a gente enxerga por lá. Com relação ao volume de recursos, o AGF que foi feito agora... Inclusive, a Letícia Gomes complementou a pergunta da Marcela, que você comentou de 1 bilhão. Isso. Esse 1 bilhão é o recurso necessário? Perfeito. Bom, o AGF, só para explicar, é a aquisição do governo federal. Então, ele está adquirindo o produto para recompor estoques. Então, o governo está realmente lá, quem quiser vender o milho ao preço mínimo, tem alguns armazéns cadastrados pela Conab, ele vai, entrega o produto e, claro, passa um processo lá para fazer a comercialização disso junto ao governo federal. São 500 mil toneladas, ajuda, mas ainda é insuficiente. Tá? Pensando dentro daquilo que eu falei dos prêmios, que a maior parte das estruturas que aconteceram no passado, não que o governo precise fazer aqui, ele tem disponibilizado recursos de comercialização, o produtor segurar esse produto, o produtor tem tomado esse crédito. É o EGF, né? Um EGF, isso. Que é uma estrutura que o governo faz, ele presta dinheiro para o produtor para que ele possa saldar suas dívidas e fique com esse produto, e depois ele faz o pagamento na hora de comercializar esse produto. Dentro das estruturas que mais acontecem, o que aconteceram no passado, e que são PEP e PEPRO, que é o prêmio de escoamento ao produtor e prêmio de escoamento de exportação, se não me engano. Fugiu a sigla, mas um é focado na trading, no escoamento junto à trading, no outro escoamento junto ao produtor. Ele paga diretamente o prêmio ao produtor. Fazendo um cálculo daquele volume que a gente considerou, eu simplesmente fiz uma conta para a gente fazer uma reflexão, tá? Porque depende muito das estruturas, de como vai ser. Cada produtor tem uma diferença de custo de produção, então ele pode negociar, às vezes, um prêmio menor, aceitar um prêmio menor e vender mais produto. Então, varia. Tá? Mas se a gente considerasse que um prêmio, hoje, de diferença entre o preço mínimo e o preço atual, na casa dos R$ 8,00, que é os 35 para os 43, e considerarmos o mesmo volume que foram comercializados lá atrás, me desculpe, lá atrás, que foram os 8,1 milhões de toneladas nessas estruturas, a gente precisaria de R$ 1 bilhão. Eu não sei se o volume vai ser o suficiente ou se vai ser um volume menor, porque depende também da conjuntura dos outros estados, como que vai participar disso, e se isso vai ser o suficiente para absorver mas também, né, Cleiton? Com certeza o volume agora é muito maior. Naquela época eram 8, mas a gente colhia quanto? De repente, 32. Então isso. Agora você tem que considerar, vamos supor, pelo menos Mato Grosso seria 15. Porque olhando só a diferença de um ano para o outro, de uma produção da safra 21-22 para 22-23, eu estou falando de 7 milhões de toneladas a mais. Então, assim, 7 milhões a mais já é, teoricamente, assim, o mínimo, porque a gente está olhando as estruturas dos estados produzindo mais do que produziu na 21-22. Então, é o desafio, realmente, do Estado. A pergunta é, mesmo que haja aquisição, onde que vai armazenar? Porque os armazéns estão faltando. Vai ocupar espaço em armazém, esse estoque carregado. Hoje, o desafio é que o Brasil não tem estoque, não tem capacidade de armazenagem suficiente, ele vai precisar expedir. Esse prêmio é para escoamento mesmo. Eu digo a compra, a aquisição. A aquisição vai ocupar espaço e nós não temos espaço suficiente. Então, nós sempre que a Abramilho está estimando se tornar, né, o Brasil se tornar esse ano o maior exportador de milho mundial, né, acima de 50 milhões de toneladas. E precisa isso acontecer, senão vai acumular com a safra futura a soja que virá lá em janeiro. Só vou complementar com relação à safra. O Cleiton falou muito bem da parte do pessoal do Mato Grosso. Vamos pensar no pessoal sul, que são menores produtores, né? Teoricamente poderiam ser contemplados nesse plano safra. Só que os caras estão com ficha suja, né? Vai ter custeio atrasado, as garantias vão estar sendo tomadas ali e você não vai conseguir tomar esse crédito livre. Então, pode ter recurso, mas vai bater nas garantias. Esse é o segundo ponto negativo, né, que cai na mesma linha dos fundos que tem nas diferentes regiões. Vai jogar o produtor, muitas vezes, tendo que fazer o barter, vai ter que fazer essas outras modalidades que muitas vezes não são contemplados pelo recurso do governo federal. Mauro, tem uma pergunta aqui, né, e
Agora me lasquei. É para cima isso. O senhor fica mexendo aqui. Vou dar um microfonado. Glauber, deixa eu só fazer uma intervençãozinha rápida, porque o assunto está dentro do que o Paulo colocou aí agora. Eu ia falar primeiramente, porque quando fizer essa aquisição, por exemplo, você não remover esse produto, nós já estamos com sério problema da armazenagem, você vê que vai comprometer mais ainda a armazenagem. Eu ia falar primeiro, depois eu acabei esquecendo. Então, o que nós temos que conscientizar e fazer essa aquisição, fazer essa GF, automaticamente já tem que tratar da remoção desse produto, especialmente para tratar de Mato Grosso, que acredito que é o estado que mais tem um impacto, que mais vai precisar de fazer essa GF, é remover para os estados que eles necessitam desse produto, ou seja, do milho, porque senão nós vamos ter mais problema ainda com a armazenagem. Beleza? Beleza, presidente. Agora, a gente tem aqui uma pergunta para você, Mauro, da Marcela. Tá? Ela pergunta se você acredita que com essa situação que está aí, se há uma tendência de diminuição de área no Brasil, né, para a próxima safra. De imediato, eu creio que não, que nós temos uma capacidade nominal de, assim, seria o último momento o produtor falar que não vai produzir. O produtor tem uma capacidade de nominal e estática de produção, máquinas, né, tem todos os seus planos em si. Seria a última opção dele fazer essa redução. Só pode ser que ele substitua algumas áreas, talvez diminuir uma atividade de maior risco, ele vai trabalhar naquela atividade de menos risco. Né? Que as contas dele já estão, no fluxo de caixa dele já está comprometido uma parte dela. Então não tem muitas opções para boa parte dos produtores de grãos diminuir a área. Vai acontecer possivelmente aqueles aventureiros. Esses caras vão sair. Que o pessoal que estava plantando soja no meio do carreal de café, pessoal que estava deixando de plantar cana-de-açúcar e colocando a soja nessa rotação. Então, essas áreas tendem a ser, essas teoricamente que são de oportunidades, tendem a diminuir. Isso não quer dizer que é o produtor de soja de grãos que vai diminuir, mas sim aqueles caras que não são especialistas na área de grãos que vão deixar a atividade. Tá? Então, são esses números que nós vamos fazer esse ajuste. Nós vamos agora separar as crianças dos homens. Esse é o jogo da verdade com relação à situação da soja agora. Tem uma pergunta aqui que é da Valesca Consolaro, que é do Jornal Correio do Estado, deve ser do Mato Grosso do Sul. Ela pede sobre o custo de produção do produtor plantar por hectare e qual o preço do milho hoje em Mato Grosso do Sul. Dá para estimar o faturamento. Isso aí a gente passa depois, né? Porque senão a gente teria que abrir aqui. O Mauro, com certeza, acho que deve. Não tem, se você não tem mais lá no Mato Grosso do Sul, eles têm lá, né? Na ProSoja Mato Grosso do Sul, eles têm um instituto lá, que eu esqueci como é o nome. Mas eles têm, a gente consegue, o Daniel vai ficar responsável por isso. Tá? Aí o Minuto Rural Toninho, sobre armazenagem, agora temos aqui o Museu de Armazenagem. Sobre armazenagem, quais são as consequências econômicas da falta de armazenagem para grãos, para agricultores brasileiros? Ele perde a autonomia para negociar no melhor momento? Podemos dizer que investir em armazenagem também é se preocupar com a segurança alimentar brasileira? Essa é uma pergunta do Minuto. E já vou complementar, Paulo, com a Lúcia Camargo do Valor Econômico. O que vale mais a pena, investir em armazenagem ou em agilizar o escoamento da produção, mercado nacional ou exportação? Como estão as contas sobre essas questões? Sem dúvida que a armazenagem significa segurança alimentar, não só hoje, dos 200 e poucos milhões de brasileiros, mas outros 800 milhões de pessoas que dependem da nossa produção aqui no Brasil. Obviamente que a armazenagem, o investimento da armazenagem é prioritário em relação ao investimento lá na ponta. Você precisa cadenciar esse fluxo. A colheita ela tem uma hora para acontecer, ela precisa ser colhida no tempo ideal, ser processada, que é secar, limpar a produção, e aí é o escoamento num fluxo constante para os portos, e não num fluxo de manada, né? Porque isso explode o preço de frete e acaba deixando lá a ponta, na hora da colheita, com dificuldade de processar, de ter onde processar e armazenar. Além do que, uma pressão muito forte, e esse ano a gente tem percebido, de oferta de produto em função de não ter onde você processar e armazenar essa produção.
Então, o mercado também foi derrubado, em parte, na nossa ponto de vista, por falta de estrutura de armazenagem. Mas, ô Paulo, então, mas tem uma, eu acho que, não sei se foi você que apresentou o número, me recordo até num debate que a gente fez lá no Mato Grosso do Sul, ou alguém apresentou, mas acho que foi você, que existia uma diferença de mais ou menos R$ 8,00 a R$ 10,00 do produtor não ter armazém, né? Porque ele se vê pressionado a vender, né, do quanto ele tem uma diferença, né? Então tem uma diferença significativa. Tem a diferença de preço balcão e preço disponível, tem toda a questão de frete que o Galvão acabou de falar também. Então, o custo, vamos dizer, o payback numa estrutura de armazenagem, ela acontece mais rápida. É a terceirização mais cara que existe, e às vezes ela não está precificada muito claramente, porque às vezes a armazenagem ela é entendida da porteira para fora da fazenda, e o nosso desafio é entender ela como parte do negócio do agricultor, e esse custo dessa armazenagem ela está mascarada, não por desembolso, mas para aquilo que deixa o produtor de receber. E aí ela é cruel nesse aspecto, né? Então ela retira a renda sem tirar o dinheiro do bolso, é deixando de vir dinheiro para o bolso do agricultor. E tem uma coisa, né? O Cleiton acompanha lá no Mato Grosso, que acontece também é o seguinte: se você é produtor lá, eu sou um produtor, plantei, eu não tenho que entregar milho para ninguém, eu não peguei dinheiro de nenhuma trade e tal. Se eu chego lá numa trade e falo assim, ó, quero entregar o milho para você, eu não tenho armazém, ela não vai receber meu milho. Ela não vai receber se eu não vender para ela esse milho. Principalmente quando o preço está baixo. Se o preço estivesse muito alto, né, ela receberia. Porque, não, beleza, depois você vende, a gente negocia, porque ela, na verdade, está a fim de ficar com o seu milho ali e negociar com você. Agora, quando está muito baixo, você tem apenas algumas cerealistas que recebem e cobram armazenagem. Então, isso realmente... Aí, ou seja, eu sou produtor, eu tenho que entregar para uma trade, ou eu vendo, e eu tenho que vender o preço aí na pressão, e aí onde eu não consigo uma boa negociação, e me vejo obrigado a vender, né, Cleiton? Ele tem dentro da estrutura lá um tempo também hábil que ele tem que ficar. Primeiro, então ele é obrigado a negociar com aquele cara. Ele não pode negociar com outra pessoa o produto para retirar de uma trade, por exemplo. Segundo, ele tem um tempo hábil. Ele tem que tirar até a próxima safra de soja chegar. Então ele vai ter que ser pressionado também pelo tempo. E às vezes pela própria pressão de oferta, às vezes que a gente tem observado também um pouco do aumento da margem de segurança nas operações, porque nos últimos 2 anos a gente viu o preço de frete encarecendo muito. Isso também dá uma insegurança do comprador fazer negócios a preços mais, não falar justos, mas mais próximos talvez da realidade que ele teria de condições de escoar esse produto para exportação. Então, tudo acaba sendo intensificado nesse processo. Gente, assim, a gente está, né? Agora o pessoal que está aqui, que veio prestigiar, quer realmente fazer agora uma entrevista, né, individual, então para a gente dar tempo, senão não dá tempo, né? Vou ficar aqui. Então, eu queria encerrar com a permissão de vocês, tá? Agradecer e deixo essas lindas pessoas aqui à disposição de vocês, tá? Então, muito obrigado a todos, obrigado pela parceria da ProSoja com a Abramilho, isso é muito bom, acho que a gente vai estar buscando fazer isso com mais recorrência, a cada 3, 4 dias. Quando tiver um tema importante, momento importante, a gente vai estar chamando vocês aqui para a gente estar fazendo a coletiva, que é melhor que a gente já alinha, baliza todo mundo, não fica aquela conversa, né? E trazendo especialistas, trazendo pessoas que entendem. Então, obrigado. Você quer fazer alguma colação? Eu queria pedir licença para você, apresentar o Willem Baumann, presidente da cooperativa Castrolanda, lá de Castro. O Mauro falou bastante de Castro. Ele está aqui e deixou para vocês um convite para a Agroleite. É a 3ª maior feira mundial na cadeia do leite, que vai acontecer em agosto. Tem uma revista também publicada da feira passada. Então, todos estão convidados em nome da Castrolanda, da Agroleite, do Willem Baumann. Seria um prazer poder receber vocês lá. E quem tiver interesse de ir, é só passar aí o contato, né? Que o Paulo viabiliza aí a ida de vocês lá no Castrolândia, com certeza. Né? A Calpar, a Gran Finale, né? Gente, obrigado mesmo. Obrigado, Fabrício, parceria. Obrigado a vocês aí todos. Obrigado, Vinícius, pelo apoio. Obrigado, tá? Você também, Luciana, tá? Obrigado, presidente Galvão. Um beijo, meu querido. Você está enchapada na boa, né? Vai trabalhar, rapaz. Ixi, a história de beijo deixa longe aí. Só um abraço, tá bom? Obrigado a todos aí que participaram, trazendo a experiência aí de todos aí. Cleiton, Mauro, Paulo, enfim, toda a equipe. E a você também, Maguila.